convidados, boa noite. Sejam muito bem-vindos à aula inaugural do Instituto de Tecnologia. É uma grande satisfação recebê-los para iniciarmos um novo ano letivo. Este ainda mais especial, carregado de esperança e desafios. Esta aula inaugural é, antes de tudo, um grande espaço de network e muitas novas amizades. São parceiros desta aula inaugural o UPF Park e o ecossistema do ITEC Carreira, onde as empresas parceiras podem demonstrar suas tecnologias e compartilhar conhecimento. Para iniciar oficialmente a aula inaugural e o ano letivo, convidamos todos os presentes para assistirem à palestra com o Dr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, secretário de Inovação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e coordenador do Pacto Alegre. Registramos a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo presidente da Fundação de Universidade de Passo Fundo, professor Dr. Charles Leonardo Israel. O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, professor Dr. Antônio Tomé. O diretor do Instituto de Saúde, professor Dr. Fabiano Chiesa. A diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo, professora doutora Ana Carolina Bertoletti Demarque. A secretária de Inovação da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, doutora Bárbara Fritzen. O secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Passo Fundo, Georges de Oliveira. Nossas empresas parceiras, o ITEC, Hometree Casa Inteligente, Coprel Cooperativa de Energia, Barela Engenharia, Data Integra, Consultoria em Tecnologia da Informação e Vision IT Engenharia de Software. Convidamos o diretor do Instituto de Tecnologia, professor Dr. Carlos Leonardo Sgarzilag, para que faça o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a presença ilustre das autoridades já mencionadas. Gostaria de agradecer também a presença especial dos alunos e professores do Instituto de Tecnologia, que ao estarem aqui, reconhecem a importância do tema e a necessidade de sua reflexão crítica. Um muito obrigado a todos os egressos e visitantes que vieram prestigiar esse evento. Saibam que o UPF é a casa de vocês, é a nossa casa, a casa da comunidade. Espero sempre vê-los por aqui. Um agradecimento carinhoso aos funcionários e professores que se envolveram diretamente e contribuíram para que esse evento fosse possível. Muito obrigado. Obrigado aos parceiros, ao UPF Park, entidade amiga que sempre nos ajuda e contribui significativamente para o desenvolvimento das empresas da região e também as empresas associadas ao ITEC Carreira. A ajuda de vocês nesse caminho da formação é fundamental. E, é claro, um muito obrigado especial ao nosso convidado de honra dessa noite, o professor Dr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, que generosamente deslocou-se de Porto Alegre até aqui para nos brindar com seu conhecimento e liderança notória no campo da inovação. Mais uma vez, muito obrigado. Sabemos que o tema da inovação é um assunto que frequentemente é mencionado, sendo utilizado de várias maneiras em vários contextos.
para externar a ideia de desenvolvimento, de aperfeiçoamento e até de ineditismo. É de conhecimento corrente que este substantivo, por sua tamanha utilização, por vezes acaba se perdendo em sofismos, paralogismos e torceduras. E como é nosso dever, quanto universidade, desvendar a verdade através do livre debate das ideias e do desenvolvimento científico e tecnológico, e assim, de fato, encontrarmos, através de provas e contraprovas, a derradeira inovação, nada melhor que iniciarmos o ano com essa excelente aula inaugural. Espero que possam aproveitar ao máximo o espaço montado para articular, desde já, os vários entes partícipes dessa jornada em direção ao conhecimento. E assim, desenvolvemos juntos a metodologia adequada na busca pela verdadeira inovação. Desfrutem do magnífico conhecimento do Dr. Luiz Carlos. Conversem com as empresas parceiras. Façam novas amizades. Estabeleçam novas conexões. Desenvolvam novas redes de negócio. Ampliem seu portfólio de sabedoria e conheçam tudo que o Instituto de Tecnologia tem a oferecer a vocês para alcançar seus objetivos. Estamos sempre disponíveis e preparados para as tarefas mais complexas nas áreas de arquitetura, urbanismo, computação e engenharias. Desde graduação, mestrado, doutorado, especialização, MBA e cursos rápidos de habilidade de destaque, temos uma ampla variedade de oportunidades de desenvolvimento para você se destacar no mercado de trabalho. O Núcleo de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano e Comunitário, o Centro Tecnológico de Engenharia Civil e Ambiental, o Núcleo de Tecnologia Mecânica e o Laboratório de Inovação Tecnológica estão sempre prontos para atender as demandas internas e externas. São mais de 100 produtos e serviços à disposição da comunidade. Todo o nosso catálogo de cursos, produtos e serviços do ITEC ele pode ser acessado e visualizado através da página do pef.br/ITEC Carreira, ou nos mande um e-mail itec@upf.br. Finalizo destacando que temos neste ano de 2024 o curso de Ciência da Computação completando 40 anos de vida e o curso de Engenharia Mecânica com seus 50 anos também completados. Longa vida aos cursos, longa vida ao ITEC e longa vida à Universidade de Passo Fundo. Muito obrigado. Aproveitamos a oportunidade para incluir ao protocolo a presença do presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Passo Fundo, o engenheiro Biratã Ouro. Como já mencionado, a temática da aula inaugural é o presente da inovação e o futuro do trabalho. Para ministrar a aula de hoje, temos a ilustre presença do Dr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, PhD em Engenharia Civil pela Leeds University, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é secretário de Inovação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e atua como coordenador do Pacto Alegre, Pacto de Inovação constituído pela quádrupla hélice da cidade de Porto Alegre. Membro do Comitê de Inovação e Tecnologia, CITEC, da Fiergs, e do Fórum Inova Cidades. Coordenador do Fórum de Gestores de Inovação da Região Metropolitana de Porto Alegre. Foi diretor da Escola de Engenharia da URSS de 2012 a 2020 e membro do Conselho Superior da FAPERGS 2016 a 2022.
convidamos o Dr. Luiz Carlos que suba ao palco para ministrar a sua aula inaugural do Instituto de Tecnologia da Universidade de Rio. Gente, prazer enorme estar aqui. Queria agradecer, né, em nome especial do diretor Carlos, do professor Zacarias, né, pelo convite para vir aqui. Eles conseguiram, acho que, subornar minha chefe de gabinete, né, ela abriu a agenda para eu poder vir a Passo Fundo. E queria deixar um abraço muito especial a cada um de vocês, né, que tomou esse tempo aqui para a gente poder trocar algumas ideias, né, para a gente falar um pouquinho do que a gente enxerga que está acontecendo hoje em dia. Vamos esperar que eu traga algumas provocações e algumas, né, inspirações para vocês. Mas quero deixar um abraço especial ao Tomé, né, que foi meu contemporâneo durante a pós-graduação lá, né, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da URGS. Muito feliz de ver ele aqui nessa posição destacada dentro da UPF, liderando essa instituição tão importante nesse ecossistema. Né. Obrigado a todos os outros parceiros e um abraço especial à Bárbara Fritzen, né, que foi nomeada secretária de Inovação, que é justamente minha contraparte, né, ou seja, e já quero te deixar um convite, Bárbara, para fazer parte do Fórum de Novas Cidades, o diretor regional para a região sul, mas reúne secretários de inovação de todo o país aí, que estão trabalhando justamente com essa missão aí, né, de ajudar a gestão pública e as cidades a se reinventar por meio da inovação. Bom, quando eu estava discutindo com o Zacarias, né, o que a gente ia falar, e eu vou fazer uma ópera em 4 atos, né, eu vou tentar quebrar esses 4 atos para vocês. A gente colocou alguns tópicos que a gente gostaria de falar. E a gente vai, né, no final eu peguei esse título, né, que é o que a gente está vivendo, qual é o momento, qual é o presente da inovação e qual é o futuro do trabalho, que é uma questão angustiante. Me chamaram, inclusive, para falar lá para o Colégio Farroupilha sobre, afinal de contas, o que a gente tem que preparar nossos alunos para o futuro. E como a gente está com muitos universitários aqui, tem essa angústia, né? O que eu vou ser, como é que vai ser minha carreira, como é que eu preciso me preparar. Eu vou iniciar falando um pouco por que a gente está tão focado em inovação, vou passar um pouco pela gestão pública, o que a gente está fazendo para mudar a cidade e a gestão pública através da inovação. Vou falar sobre o grande tema atual, que é a inteligência artificial, e quais são minhas percepções sobre isso, como é que ela nos impacta, e termino com essa lógica de como é que a gente tem que preparar diferentemente, né, os profissionais do futuro em relação a isso. Tá? O passador estava comigo, deixa eu ver se ele está funcionando. Eu acho que eu estou no botão errado, ou não liguei. Eu vou começar por esse primeiro ato, né? Ou seja, por que afinal de contas a gente está falando tanto de inovação? Se a gente for notar, e se a gente for abrir o Google, a internet, a gente vai ver que todo mundo está falando de inovação. Né? Ou seja, parece que ou a gente está dentro da inovação ou a gente está fora do que é o ritmo da vida. Acho que seria pior do que ficar fora do TikTok hoje em dia, né? Se a gente não estiver falando de inovação. Tem inovação, né, na administração pública, tem inovação nos negócios, tem inovação na educação, tão importante. A educação é um pouco resistente às vezes, né? A gente vem ensinando da mesma forma há tantos séculos com tanto sucesso, né? Ou seja, por que a gente vai mudar afinal de contas? Tem inovação no setor, né, agrícola ali, ou seja, a gente tem todo mundo dizendo que inovação é necessária. Mas espera um pouquinho. Se nós não fôssemos inovadores, a gente não tinha conseguido sair das cavernas e chegar até as estrelas. A inovação, na realidade, é uma tendência quase que inerente ao ser humano. Nós somos curiosos, nós somos a única espécie que desenvolveu tantas tecnologias, a gente não está mais, né, em cavernas, a gente veste roupa, a gente constrói foguetes, a gente tem robôs. Pô, inovador nós somos. Né? Se todos nós somos inovadores quase que por natureza, como espécie de alguma maneira, por que está todo mundo tão preocupado com isso hoje em dia? Isso talvez seja o que a gente tenha que entender. De fato, a gente teve, né, um desenvolvimento importante e as sociedades são muito melhores hoje em dia porque a gente teve gente de tecnologia que decidiu, né, criar um monte de coisas, melhorar isso, otimizar, engenharia civil, mecânica, elétrica, engenharia de produção, saúde. Quantas gerações nós tivemos que construir, né, o mundo que a gente vive hoje. E de fato a gente inclusive quase que organiza essas grandes revoluções em eras. Quando a gente fez descobertas tão importantes, sejam elas, né, as ferramentas com as quais a gente conseguiu fazer toda a manipulação dos materiais, sejam elas a criação do vapor, depois a energia elétrica. Pô, se eu pensar em energia elétrica, é uma revolução tão importante quanto é quase a internet.
Né? Se a gente lembrar do tempo de não ter energia elétrica hoje em dia, foi só faltar energia alguns dias aqui que a gente sente que voltou para a era medieval. Né? Ou seja, a gente não consegue mais fazer nada hoje em dia sem energia elétrica. Opa, eu estou ainda apanhando um pouquinho. Mas a gente entra numa fase final aqui dessas últimas eras que são muito, né, do que a gente chama da era digital, dos computadores, das tecnologias, né, digitais, de quando a gente consegue empacotar um computador, né, dentro de algo portátil como o nosso telefone celular, de quando a gente cria as redes sociais e agora de quando chega a inteligência artificial. Então a gente percebe muito mais, mas a gente percebe que isso é um ritmo continuado ao longo da história da humanidade. A questão, talvez, é que se a gente botar isso plotando de outra maneira, a gente percebe que esses ciclos de criação de novas tecnologias tomavam algum tempo para acontecer. Ou seja, tinha tempo para a gente se adaptar. Às vezes era uma geração posterior que ia ter que entender exatamente. Eu continuava tendo meu negócio, eu mandava o meu filho estudar aquilo ali, dali 20, 30 anos talvez eu tivesse que trazer isso para dentro da minha instituição. Já não é mais assim. As coisas acontecem muito rápido. O ritmo de desenvolvimento tecnológico mudou. A gente tem muito mais cabeças pensando. A gente tem, se alguém tentasse ler todo o conhecimento que é gerado em todos os países do mundo num dia, ele ia passar a vida inteira e não ia conseguir ler todos os papers. Portanto, todo mundo que está fazendo pós-graduação, fiquem tranquilos. Vai ter alguém publicando alguma coisa que vocês não sabem. A missão de vocês é tentar entender um pouquinho o que é o mais importante do que a gente sabe. Ou seja, então, trabalhem essa lógica da ansiedade. Tem muito conhecimento sendo gerado, tem muita tecnologia sendo... E os ritmos de geração dessa tecnologia são muito rápidos. Ou seja, se eu não prestar atenção de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro, opa, mudou o cenário e eu já estou ficando obsoleto muito rapidamente. E é por isso que está todo mundo falando em inovação. É por isso que a gente está tão preocupado em inovação. Por quê? Porque agora a gente não pode mais se dar o luxo de eu tiro um fim de semana, eu vou estudar essa nova tecnologia que está surgindo, ou deixa primeiro o pessoal testar e depois eu vou trazer para a minha empresa. A gente, na realidade, né, aqui tem algumas coisas, não dá para vocês lerem dali, mas depois eu deixo a apresentação se vocês quiserem, carros híbridos, DVDs, telefones celulares, YouTube, Google, Facebook, iPad, tudo aconteceu, se a gente plotar isso, né, numa escala centenária, num piscar de olhos. A geração que me antecedeu e a minha geração viram o mundo mudar. Alguém que nasceu lá em 1950, se eu mostrasse o que é o mundo hoje, ia dizer, meu Deus, não pode ser. Passou quanto tempo? 3 mil anos para esse negócio acontecer? E é isso que está dando essa certa ansiedade do momento atual. O ritmo de inovação acelerado, que empresas, cidades, escritórios de engenharia têm que manter um monitoramento constante das novidades e se esforçar continuamente para se adaptar a essas novas tecnologias no seu campo de atuação. E pior, tem algumas tecnologias que a gente acha, isso aí não vai pegar. Não me venham com essa, né, de óculos do Google, não me venham com carros voadores, não me venham com robôs falantes. Esse negócio vai demorar uns 100 ou 200 anos. Isso não é para a minha geração, não preciso me preocupar com isso. Mas não, as coisas que a gente está sonhando estão vindo para a vida real cada vez mais rápido. E o custo de algumas tecnologias que pareciam só para, né, ou seja, eu me lembro quando a gente chegou aos primeiros celulares, tinha que vir com uma espécie de uma bateria, um rádio, né? Os mais jovens não vão entender isso, mas era como um rádio do exército, 2 pessoas para carregar aquele negócio, botava em cima da mesa, blum, abria uma capona assim, tirava, alô, não sei das quantas, quase que tinha que dar, né, corda naquele celular, tá? E a gente achava aquilo o máximo, né? Ou seja, eu tenho a possibilidade de ligar de onde eu quiser no mundo, entendeu? Ou seja, hoje não, a gente tem um celular que é micro, né? Ou seja, que incorporou a câmera telefônica, o GPS. Eu me lembro de quando eu comprei um GPS, agora tem um GPS super bom, 2 anos era uma vez, não precisava mais do GPS, estava tudo no celular. O ritmo de agregação tecnológica é muito rápido e o custo relativo dessas tecnologias está caindo. Isso faz com que elas possam ser mais adotadas por mais empresas, elas possam ser mais acessíveis. Aqui tem um gráfico que mostra, por exemplo, algumas tecnologias como o custo das turbinas de vento era de mais de $100 mil lá, né, perto do início dos anos 2000, e ela caiu para menos de, aqui a sequência de DNA, ou seja, fazer uma análise de saúde utilizando sequenciamento de DNA. Eu precisava pagar mais de $100 mil lá nos anos 2000 para fazer uma sequenciação, ler a sequência de DNA de um indivíduo.
Obviamente isso era só para milionário, né? Que nem viajar hoje para a Lua. Só que hoje custa menos de $10. Todo mundo pode fazer. Eu posso ter toda uma estratégia de saúde baseada na análise de DNA das pessoas. O que a gente tinha 10 anos atrás dizia, não, imagina se eu vou fazer isso. Isso aí é só para o Bill Gates fazer. Isso nunca vai chegar na minha vida. Chegou em 10 anos. Nem todas as quedas de custos são tão dramáticas, mas todas as tecnologias estão ficando mais baratas. Painéis solares estão ficando mais baratos, baterias estão ficando mais baratas, celulares estão ficando mais baratos, computadores pessoais viraram commodities de alguma maneira. Produção de carros elétricos ficou mais barato. Fotovoltaicos estão aqui, olha que bobeira. Olha ali. Nem vale mais a pena, a gente tem tecnologia para produzir painel solar no Brasil e não vale a pena porque os chineses produzem tão barato que a gente não consegue fazer viabilizar dentro do país. Então não despreze as tecnologias que parecem um pouco malucas hoje em dia. Olha aí o estresse. Está acontecendo um monte de coisas sempre ao mesmo tempo. Mesmo as mais malucas eu não posso nem tirar da lista porque eu não sei quando é que elas vão se tornar. Isso é que está gerando esse estresse de inovação. Isso está gerando essa sensação de, cara, eu tenho que estar com o radar ligado. E é verdade. Infelizmente, ser inovador deixou de ser uma vantagem competitiva para ser uma necessidade. Quem não inovar, ou quem inovar em ritmo lento, fica para trás no jogo de hoje em dia. E é isso que a gente tem que entender do porquê que a gente está tentando criar cada vez mais nos nossos jovens um caráter empreendedor e inovador, para que vocês sejam cada vez mais atores relevantes nessa nova realidade que se coloca. Aqui tem alguns outros gráficos interessantes que mostram um gap entre as firmas mais produtivas e o restante. Aquelas que são as primeiras, né, as gazelas que a gente diz, aquelas que são mais rápidas para adotar tecnologia. Aqui são de firmas de manufatura, tá? Quem são as firmas da fronteira e quais são as, digamos, o meio do pack ali, né? Ou seja, as empresas mais ou menos que vão adotando conforme as coisas vão ficando mais maduras, não são, digamos, líderes em buscar tecnologia. Olha a diferença de performance que a gente tem. Quanto que cresceram aqui, em termos de níveis de produtividade, as early adopters e o resto do pack. Tá? Isso vem nos serviços também. Os serviços que adotaram mais rapidamente tecnologias, né, que se colocaram na internet mais rápido, que entenderam como é que eles iam se relacionar via WhatsApp e redes sociais com os clientes, eles tiveram ganhos de produtividade, resultados melhores do que... Isso aqui justifica para todos os empresários esse gráfico do tipo, olha, isso não é um custo, isso é algo que tu tem que trazer para dentro da tua planejamento estratégico. Não fazer isso de forma atabalhoada, não também ficar investindo em coisas que tu não conhece, mas ter sim, né, um olhar atento à inovação, falar com as pessoas, acompanhar, se relacionar com onde está sendo produzido conhecimento. Por isso que é tão importante os pactos, os movimentos que vocês estão fazendo aqui na UPF, porque a gente tem que estar conversando se a gente quer que a cidade seja competitiva. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo e alguém tem que decodificar o que são aqueles termos técnicos para o que vai ser realidade negocial. Os nossos professores têm que entender que eles têm que ter um compromisso de pesquisa com uma realidade local também. Não adianta só ficar produzindo paper que vai beneficiar uma empresa lá na Europa. Eu tenho que ter gente que esteja trabalhando com os desafios do que são os nossos setores sociais, industriais, com os desafios da prefeitura de Passo Fundo. Se eu não fizer isso, eu não cumpro adequadamente o valor social de geração de talento e de reconhecimento que a universidade tem. Então, acho que está mais ou menos demonstrada essa primeira coisa. Espero que eu tenha esclarecido por que você tem que se preocupar com inovação, né, e por que a gente está fazendo isso com muito mais intensidade nos últimos anos. E talvez a última notícia seja, vem mais por aí. Não parou, a gente não entrou num patamar, não vai aliviar. Está chegando coisas incríveis que vão repensar a maneira como a gente projeta edifícios, que vão trabalhar com computação quântica, que vão trazer uma interface incrível entre a engenharia mecânica e a saúde. Eu tenho hoje doutores de medicina que estão falando profundamente com gente de métodos numéricos, para entender como é que a gente vai fazer articulações melhores para os joelhos. A gente tem que começar, inclusive, a trabalhar nas interfaces das caixinhas que a gente criou. O conhecimento não tem fronteiras. Quem criou as fronteiras fomos nós para organizar como é que a gente ia formar os alunos. Mas as melhores oportunidades estão
na interface. Se eu não fizer equipes com características diferenciadas, tem universidades aí no mundo que estão pegando alunos de engenharia e montando junto com alunos de artes, para entender como é que a gente pode ter um design, uma usabilidade diferente nos produtos de engenharia, porque os engenheiros são muito bons em algumas coisas e são muito ruins em outras. É a diversidade de visões que vai te trazer, às vezes, a oportunidade de pensar o impensado. Porque o cara que está muito, né, foi treinado muito naquele campo dele, ele tende a rodar no trilho que a gente mostrou para ele. Quando eu boto alguém que às vezes conhece pouco, ele provoca aquele cara a dizer, pô, será que esse trilho não está meio, né, possível da gente mexer um pouco para a esquerda ou para a direita? E aí o cara te conheceu e diz, puta, essa ideia não tira, mas agora eu consigo executar. Por isso que esses times são importantes hoje em dia. A gente começa a ver isso acontecer em muitas universidades. E tem esse famoso gap, né? Muitas tecnologias, isso é um gráfico da Gartner, elas começam lá, a gente prova que é possível, né? Que o princípio é viável, a gente começa a trazer os testes de bancada, dá uma hype do tipo, cara, agora vem uma coisa super legal, né? Tipo os óculos da Google, a gente vai poder enxergar as telas do computador no ar, né? Ou seja, a gente vê aqueles filmes lá, né? Como é que chamava aquele lá do Tom Cruise lá, que o cara fazia aquela manipulação, até hoje eu fico imaginando, o cara tem aquele computador, o cara mexe assim, por cima e tal, tudo no ar, sem nenhuma tela, com liberdade total. Só que a gente entra muitas vezes no vale da desilusão. Aquela primeira hype, né, que a gente tem, aquela primeira excitação que a gente tem com a tecnologia, se mostra meio, não é bem assim. O óculos não é tão legal assim de utilizar, eu não quero ficar com uma coisa pendurada na minha cara. Né? E aí dá uma sensação, não, isso aí falhou. Só que aí algumas pessoas vão lá e olham de novo isso e dizem, espera um pouquinho, vamos entender por que falhou e vamos entender se eu consigo aplicar o princípio de uma forma um pouquinho diferente. É que nem carros elétricos, a gente já tem a tecnologia de carros elétricos há um monte de tempo. A gente chegou a fazer o Gurgel no Brasil. Só que a gente não tinha chegado no momento correto de entender como é que aquela tecnologia podia ser utilizada de forma viável, tecnicamente, socialmente, economicamente, com competitividade. Agora está vindo uma nova onda. Mas quem foi esperto aprendeu aquela tecnologia lá atrás e agora pode ser o early adopter nessa segunda onda, quando a coisa começa a pegar de verdade. É isso que esse gráfico mostra. As tecnologias estão começando a sair desse vale da desilusão para entrar, né, na rampa do enlightenment, né, de ganhar um novo tipo de interesse e entrar no platô da produtividade, ou seja, se tornar realmente algo que vai entrar na vida de todo mundo. Então entendam essa curva, né? Mesmo aquilo que parece meio decepcionante hoje em dia, prestem atenção, monitorem. E aí a gente fecha o primeiro capítulo dessa sinfonia, né, mais ou menos com essa frase, que é inovar continuamente e consistentemente vai se tornar uma necessidade das organizações. Sejam elas prefeituras, sejam elas universidades, sejam elas empresas, sejam elas associações, eu vou ter que me adaptar ao ritmo de hoje em dia. E esse ritmo é exponencial. É isso que a gente fala tanto da exponencialidade, é esse fato de que não dá tempo. Não adianta ser linear, não adianta ficar tempo demais. A maior parte das empresas esqueceu aquela lógica do planejamento para 5 anos. Imagina para 10 anos. Né? Ou seja, aquela lógica do software. Por que a Agile Development chegou em software, desenvolvimento ágil? Porque antes você ficava um ano entendendo os requisitos do software, entendendo como é que ia ser o código. Quando chegava o plano de começar a executar o software, já tinha mudado a realidade. Eu agora faço o seguinte, ó, qual é o meu mínimo produto viável, bota para rodar, deixa o cara já aproveitar e vou melhorando o software. Toda a lógica de desenvolvimento ágil que começou no software chega para outros produtos de engenharia. Claro que eu não posso fazer isso em Boeings, né, e deixar algum cair do ar. Eu tenho que entender quais são meus riscos de cada utilização. Mas para algumas coisas, algumas soluções digitais, eu posso botar primeiro e deixa o usuário me dizer o que é bom e o que é ruim. Eu não vou nem achar que eu sou o Deus maior que sabe tudo que o usuário vai precisar. É muito melhor ouvir a voz do povo, nesse caso. Essa é a lógica do MVP, essa é a lógica da inovação. Né? Não tentar ser perfeito, mas fazer um feito muito bem feito e testar ele no melhor campo de prova, a vida real. Perfeito? Reflexão 2. Como é que a inovação está impactando a gestão pública municipal? Afinal de contas, eu estou nessa barca, né? Então cabe eu falar um pouquinho sobre isso. Eu descobri que fazer inovação em nível municipal é o mais difícil de todos. Por quê? Claro que a gente pensa, né, inovação em nível estadual, em nível federal, mas o problema do nível municipal
é que a creche está lá. Se não tiver alimentos, os alunos não comem. Se o buraco estiver na rua, alguém fura o pneu. Se faltar luz, alguma coisa está errada e as empresas não produzem. O nível municipal trabalha muito com a emergência do dia a dia, da rotina, da coisa que não dá para esperar. O Estado e a União conseguem ser um pouco mais estratégicos, porque eles não precisam atender o cidadão agora, né? Isso faz com que a gente tenha alguns desafios em termos de prefeitura que não são iguais ao Estado e alguma coisa. Que é tentar tirar os meus secretários que têm que estar atendendo a emergência de hoje para pensar um pouco mais estrategicamente, para olhar a inovação. Mas é possível, a gente vem tentando fazer isso. E pior de tudo, a gente está trabalhando com um sistema mais complexo que os humanos já criaram. Pega todas as engenharias possíveis e pensa numa cidade. Tem tudo lá dentro. Misturado. Complexo. Com diferentes níveis de maturidade. Com urbanizações muitas vezes, né, não planejadas. A cidade, nós vemos o século da cidade, é o maior desafio tecnológico do século XXI. E nós precisamos produzir boas cidades. Porque todos nós estamos vivendo em cidades. 80% da população está vivendo em cidades. Se a gente não entender como fazer cidades legais, nós vamos viver em infernos. Infernos de segurança, infernos de mobilidade, infernos de sustentabilidade. Então, mais do que nunca, e aí tem um desafio aos meus colegas professores, as cidades têm que entrar como temática para os alunos em sala de aula. Seja engenharia elétrica, na produção do sistema, seja engenharia civil, seja engenharia de produção. Ter gente capaz de entender como é que a gente faz uma boa engenharia urbana, unindo todos os subsistemas que vão falar com todas as engenharias, é fundamental e é necessário. A gente precisa de mais especialistas nisso. De geração de energia até saneamento. Beleza. Fora isso, a realidade também está se alterando. A gente tem uma série do que a gente chama de megatrends, coisas que mudam a maneira como a gente pensa em uma série de questões. Tem vários estudos, eu obviamente não vou me descer em detalhe aqui, mas tem coisas que a gente fala como... Tem aí mudanças climáticas, a gente viu isso nas grandes tempestades que a gente tem tido, nos alagamentos que estão causando problemas nas cidades. A questão toda da transformação digital, uma população que começa a ser cada vez mais, né, idosa e, portanto, vai precisar de acessibilidade diferenciada, vai ter novos mercados, novas oportunidades de negócios para o que a gente chama de economia prateada. A gente tem um mercado de energia que está mudando, a gente está abandonando os fósseis e indo para um outro tipo de geração de energia, a gente está passando de um sistema completamente concentrado para um sistema mais distribuído. O que isso impacta? Como é que eu projeto prédios para serem geradores ou pelo menos acumuladores de energia? Como é que eu uso, né, minhas baterias de carro para situações de emergência? Que isso já se começa a discutir em alguns países. Mas, na verdade, não tenho uma bateria sobre o carro. Eu tenho um sistema de emergência, no caso de uma crise, para poder carregar meu telefone celular ou outras coisas. Como é que eu vou trabalhando toda essa estratégia que eu estou trazendo para dentro disso tudo? Eu tenho um shift no poder econômico global. A gente tem os países do Oriente sendo cada vez mais importantes, especialmente a China, mas também a Indonésia, que hoje é um dos parques de inovação mais importantes. Boa parte do que a gente está fazendo em termos de tecnologias de saúde avançadas está vindo ali da Indonésia. Consumidores cada vez mais conectados, hiperconectados. Então tudo isso aqui faz com que eu pense, né, que há oportunidades novas e há desafios novos na construção dessas cidades e da gestão urbana. Eu preciso, como todo mundo, eu acabei de fazer essa teoria lá no capítulo 1 da nossa sinfonia, inovar para achar as melhores soluções para os problemas urbanos. E aí cabe a nós, gestores, com o apoio do ecossistema, dos líderes empresariais, de quem gera conhecimento, das startups tão importantes. Por que startups são fundamentais? Porque uma empresa mais tradicional, que decida fazer inovação, ela nomeia um gestor de inovação. E ela dá para ele um cargo, um salário e um budget, uma verba. Aquele gestor de inovação, se decidir apostar numa coisa muito arriscada, vai chegar no final do ano e vai dizer: eu gastei toda a verba e não produzi nenhum resultado para a nossa empresa. O que pode acontecer em inovação, né? Ou seja, a inovação está trabalhando no que a gente não tem certeza se vai dar certo ou errado. Imagina o que vai acontecer para esse gestor. Ou ele vai ser demitido, ou ele vai ficar muito mal falado dentro da empresa. Então o que acontece numa gestão corporativa é que o gestor de inovação tende a ser relativamente conservador. Ele aposta nas mudanças mais incrementais e não nas
disruptivas que poderiam de fato me dar uma transformação daquela empresa. Por isso que startups são tão interessantes e por isso que todas as corporações querem trabalhar com startups. Eu vou pegar dois jovens muito brilhantes aqui da engenharia elétrica que decidem testar uma nova forma, eles vão achar alguma forma de financiamento dos pais, dos amigos, de editais de inovação, do Centelha, e vão criar aquela tecnologia. Se não der errado, está tudo bem. Se der errado, está tudo bem. Se der certo, bom, ali eu tenho um produto que já está testado, já está embancado e faz sentido uma corporação adquirir. A maior parte das startups, o destino delas é serem adquiridas por algum ator maior. Algumas delas podem até se virar atores maiores, mas a maior parte eu vou embalar o meu risco de desenvolvimento dentro dos negócios inovadores. E por isso que a gente tem a lógica do empreendedor serial, muitas vezes, né? Que é muito mais o iniciador, até porque muitos dos que são os melhores inovadores não são muito bons para fazer a gestão de um negócio em ritmo normal. Porque o que traz esses caras para serem os melhores inovadores é justamente a necessidade de estar lá quase na fase de risco, testando ideias novas. Então, às vezes, essa característica que é muito boa para criar uma tecnologia nova é horrível para tu manter a tecnologia funcionando. Por quê? Porque aí a coisa possa ser, não seja mais boring, menos excitante. E, portanto, esse cara às vezes não tem o perfil para fazer uma gestão em ritmo normal. Beleza, o que a gente tem que pensar em mobilidade? Mobilidade é talvez um dos maiores desafios das cidades. Tem coisas legais. O aeromóvel, que parecia uma ideia que não tinha dado certo, estava lá ligando o aeroporto de São Paulo e agora está ligando o aeroporto. Está lá ligando o aeroporto de Porto Alegre e agora está ligando o aeroporto de São Paulo. A gente está finalmente celebrando aquilo que a gente dizia, que aqui no Rio Grande do Sul foi feita a única inovação em mobilidade de todo o hemisfério sul do planeta. Não tem nada em mobilidade novo que tenha sido feito que não tenha sido o aeromóvel do país. Todo o resto nasceu nos países mais desenvolvidos do norte. A gente devia estar celebrando, falando do aeromóvel, devia ser uma medalha de orgulho. Eu vim da terra do aeromóvel, porque foi uma única coisa inovadora que foi feita. E a gente passou durante 20 anos dizendo que não ia funcionar, e quase que dizendo, aquela ideia lá, uma ideia meio maluca, assim, de alguém. Então a gente tinha quase que vergonha de falar. Cara, inovação significa a gente entender o que está acontecendo, e às vezes a gente até dá uma certa margem de confiança de que, bom, vamos ver se esse negócio funciona mesmo ou não, me prova, com bons engenheiros, me dá os números, né? Ou seja, vamos ver se essa manutenção a longo prazo vai funcionar, mas os números são muito legais. A gente acompanhou os números lá do aeroporto de Porto Alegre e eles são muito interessantes. Ele tem vantagens em relação aos outros veículos, porque tem uma sombra. Bom, vou falar do aeromóvel, é uma das coisas que eu já estudei, mas eu vou perder muito tempo aqui e já está tocando. Enfim, a gente está chegando ali com drones, já tem a Flybis que está pensando numa rota de carros aéreos elétricos, na verdade helicópteros elétricos quase, né? Ligando Porto Alegre a Gramado. Poderia embarcar, eles já estão inclusive olhando portos ali em parceria com a Embraer. Então a lógica de tu embarcar ali num carro elétrico está em 20 minutos em Gramado, está chegando como um modelo de negócio, não mais como tecnologia, porque a tecnologia a gente já provou que funciona. Será que eu não devia pensar alguma coisa aqui? Passo Fundo às vezes parece longe de muitos lugares. Se daqui a pouco tiver uma rota elétrica que conecta vocês com Caxias, daqui a pouco tem uma estratégia de negócio interessante. Eu tenho que estar olhando para essas coisas e começando a pensar como é que isso pode ser parte da minha estratégia, seja de negócio, seja de cidade. Então, a mobilidade a gente precisa, quem dos alunos aí quiser, tem muita coisa acontecendo, semáforos inteligentes, gestão de redes viárias, veículos aéreos, logística por drones, people movers, integrações modais, tem muito trabalho para ser feito ali, né? Fica uma dica para vocês. Outra coisa que as cidades vão ter precisar de soluções, né? Startups do tipo GovTech, que a gente diz que tem soluções para governo, né? Para gestão pública, é resíduos. Isso é uma dor para todas as cidades, a gente precisa de novas startups em relação a isso, né? Então, provoquem aí os seus alunos aí para pensar em resíduos. A gente está trabalhando em algumas coisas em Porto Alegre, tem lá o Instituto Lixo Zero. A gente tem olhado muito para Trechim, para Bioresíduo, para a Arco. A Arco tem uma solução de hub de reaproveitamento para aqueles resíduos que às vezes não tem um valor comercial direto. Eles fazem uma parceria, né? Vale a pena trazer essa startup aqui um dia para conversar com vocês, para ver como às vezes é só um problema de modelo de negócio. Tem muitos resíduos que os catadores não querem, porque ele tem um valor econômico muito baixo, não vale a pena para eles. A Arco, ela faz uma gestão, ela trabalha principalmente com restaurantes, pequenos negócios, ela treina o pessoal para que a separação venha muito boa, ela tem um galpão de reciclagem que ela emprega outros, né, caras que eram ex-catadores, etc., e ela faz esse mapeamento dos resíduos
de baixo valor, mas ela une em grande quantidade. E aí ela exporta para os fábricas que estão fazendo isso. Então, desenvolveu todo um modelo de negócio baseado só em otimizar essa gestão dos resíduos. Eles estão fazendo, por exemplo, a gestão de resíduos do Araújo Viana, uma das maiores casas de show que a gente tem ali. Duas gurias que eram da URGS, né, tentaram uma primeira questão de compostagem, na qual elas recolhiam o resíduo da tua casa, sólido, e devolviam um pacote de adubo. Então, você cedia para elas os resíduos, elas compostavam e devolviam um pacote de adubo. Uma espécie de um... Não parou de pé, por quê? Porque o custo logístico é muito grande. Né? Alguém coletar tudo isso, entregar todos os pacotes de adubo, a ideia não parava de pé. E isso é importante, né? Boas ideias e invenções nem sempre são inovação. É inovação quando essas boas ideias passam no teste da vida real. Tem que parar de pé na vida real, tem que ter resultado econômico na vida real. Aí vira inovação. Aí vai mudar a vida das pessoas. Então, é uma outra questão interessante. A gente criou um projeto do pacto chamado Poa Sem Lixo. A gente já tem ali algumas coisas legislativas, como feitas pela Cláudia Araújo, de aprovar composteiras em parques da cidade, que era uma lei. É uma lei que não tinha dado resultado. O que a gente fez? A gente fez uma chamada chamada Food Tech, chamou as startups que queriam trabalhar com toda a cadeia de alimentos, inclusive resíduos. Apareceu uma chamada Igapó, que tem uma composteira industrial. Não é aquela composteira com minhoca, que às vezes é difícil, né? Serve para dentro de casa, mas ela é mais difícil, qualquer coisa morrem as minhocas, né? É uma compostura mais que trabalha com quase que um fuso circular ali, né? Uma lógica de compostagem dentro de um resíduo fechado, ou seja, uma solução industrial para a composteira. A Igapó nos trouxe, a gente está colocando numa das prestas de Porto Alegre para testar quanto que ela pode ser uma solução trazida por estudantes que foram da URGS e estavam dentro de umas incubadoras da universidade. Tá? A gente está fazendo outras coisas, testar pneus reciclados, isso aqui desde a época que a gente já estava lá no PPG, quanto que essa tecnologia ficou rodando, finalmente ela está agora entrando em modelo de produção real. E outras coisas relacionadas ao metabolismo urbano. Eu tenho olhado com muito carinho essa lógica das fazendas verticais, né, das hortas. Eu acho que ela pode ser uma produção de renda, geração de renda para algumas comunidades. Ela me permite ter agregação de valor se forem microgreens ou outras espécies de mais valor agregado. Acho que ela pode ter um fator, inclusive, de política social e pode ajudar a ter mais melhoria, redução do metabolismo das cidades. Por quê? Porque lembra daquela greve dos caminhoneiros? Né? Se faltar caminhão, a gente consegue manter a nossa cidade funcionando por alguns dias, em termos de alimentação, pelo menos. É uma dúvida que aquela greve dos caminhões deixou. A gente ficar dependendo só de rotas muito complexas logísticas pode ser um problema para as cidades nos próximos anos. A gente conseguir fazer hidroponia e isso num certo nível que me dê pelo menos uma resiliência básica pode ser super importante. Geração de resíduos, aproveitamento de espaços urbanos, é uma política que a gente ajudou. Era uma guria lá do planejamento que queria desenvolver uma lógica para pequenos restos de terrenos, né, que tinham sobrado na cidade, assim, numa desapropriação ou na criação de uma rua, e que ficavam como lixo ou seja, ocupação indevida. A gente criou uma lógica dos terrários urbanos. Isso é cedido para as empresas, né, e as empresas adotam o terreno e têm algumas obrigações de criar lá um espaço de convivência aberto ao público e etc. É uma política que já ganhou o prêmio. Mas olha que bacana, a guria do planejamento tinha ideia e não sabia exatamente como botar isso de pé. A gente botou ela incubada dentro de uma das rodadas de aceleração da XL, que estava fazendo o quê? Mentoria para empresas desenvolverem modelos de negócio. Eu peguei uma guria que era de planejamento, joguei, pedi um favor da XL, ela teve junto com empreendedores e aprendeu a modelar o projeto dela como algo que parasse de pé. Olha essa oportunidade que a gente tem com os ingredientes, eu venho falando para vocês ali. Cara, se eu pegar as coisas que as universidades estão fazendo, que os empresários estão fazendo, e a gente pensar conjuntamente de uma maneira meio fugindo dos modelos tradicionais, a gente daqui a pouco enxerga algumas coisas que a prefeitura pode fazer muito legal com funcionários dentro da universidade, com as empresas, mirando um pouquinho se isso não pode virar negócio. Cara, vamos desacomodar, vamos pensar de forma diferente, vamos ser inovador na maneira como a gente se relaciona. Áreas inteligentes, toda a questão de sensores. Porto Alegre tem a maior muralha eletrônica de leitura de placas, está lendo mais de 2 milhões de veículos por dia,
isso que ajudou muito a queda de roubo de veículos em Porto Alegre, que impactou os índices de segurança do Estado como um todo, mas a gente está muito interessado agora com a parte de visão computacional. Então a gente está olhando muito a lógica de identificar focos de lixo, identificar buracos, etc. A gente deve botar uma chamada na rua nos próximos dias. Tem sistemas muito bacanas, inclusive um chamado IntelliCity, que surgiu dentro da USP, de professores e alunos lá dentro da USP. E é um dos que a gente está considerando, eventualmente, até como um dos possíveis contratações para a cidade de Porto Alegre. Será que não tem outros sistemas que podem surgir em outras universidades do país? Com certeza sim, mas é preciso que os nossos alunos entendam quais são as dores da cidade. As cidades são grandes clientes para a inovação, só que eu preciso entender como as cidades funcionam e quais são os desafios que elas precisam resolver. Nós criamos a nossa primeira CPSI, né, que é um modelo de licitação especial, trazido pelo Marco Legal das Startups de 2021. Nós somos uma das primeiras 10 cidades do país que está fazendo, no qual, ao invés de ter que ter um TR, quem já contratou com o poder público sabe, né, que um TR é algo infernal, né, porque ele tem N cláusulas, e se eu não cumprir alguma cláusula do TR, eu posso ser desclassificado da minha licitação. E às vezes eu tenho uma solução que adapta 90%, mas tem lá uma cláusula que diz, não, tem que ter uma tomada quadrada de 2x2, e a minha tomada não consegue ser quadrada de 2x2, então eu estou fora, não importa que eu seja melhor do que todos os outros concorrentes. A licitação especial chamada CPSI, Compra Pública de Solução Inovadora, permite que ao invés de escrever um TR, o poder público bote o desafio. E quem vai dizer como é que ele vai resolver aquele desafio, que tecnologia que ele vai utilizar, é o provedor. A gente fez isso por uma gestão inteligente de limpeza urbana, que a gente estava pedindo. Eu quero ter algum tipo de controle de onde estão minhas equipes de limpeza urbana, meus caminhões, meus varredores em toda a cidade, e eu quero um dashboard que me permita tomar decisões em relação a isso. Como tu vai fazer? Qual é a tecnologia? Qual é o software? Se tu vai utilizar o celular no bolso do cara, se tu vai botar um beacon no cara, se tu vai ter uma câmera que analisa o movimento, cara, tu decide, só me prova que funciona a tua ideia. Olha a liberdade que isso dá. Isso é uma maneira completamente diferente de relacionamento que a gente passa a ter como ferramenta. Mas tem que ser bem feito. Tem que ter consistência. Com uma chamada acadêmica, né? Eu preciso ter critérios prévios que me dizem quando que esse negócio vai ter sucesso. É reduzir tempo, é reduzir custo. O que me diz que uma solução é melhor do que a outra? Senão eu gero um jogo que as regras não estão muito claras. Inclusive, nesse tipo de CPSI, eu preciso necessariamente ter um professor universitário na comissão de acompanhamento. Ele tem 2 da URGS, certamente daqui a um pouquinho vocês vão ser chamados a participar de comissões de CPSI. A gente vai escrever um manual sobre o que a gente aprendeu com a CPSI, mas é uma maneira muito interessante, fiquem ligados, vai ter muita oportunidade nessa questão. Sandbox é parecido, ele abre ali, ele permite afastar regulamento durante um tempo para prova de teste, no que eles chamam Proof of Concept, um teste piloto, né, uma POC de alguma tecnologia. Então, algumas cidades escolheram fazer isso em algumas regiões. Porto Alegre abriu toda Porto Alegre. Se quiser testar qualquer coisa em Porto Alegre, durante tempo determinado, espaço determinado, tu pode fazer isso com acompanhamento dos técnicos da cidade, que vão guardar a tua solução e dizer, funcionou aqui em Porto Alegre, e a gente aprende e decide se a gente quer daqui a pouco investir nessa solução como parte das soluções para a cidade. Então a gente tem algumas chamadas super legais aí, e aqui tem todo essas compras públicas de inovação, o Marco Legal das Startups foi produzido pelo Tribunal de Contas da União, um guia de como fazer uso desses novos mecanismos. Então é super importante. Isso pode ser feito pela gestão pública, isso pode ser feito por empresas públicas, isso pode ser feito pela Câmara Legislativa, pode ser feito, a Petrobras está utilizando isso para contratar. Então assim, vocês têm que conhecer essa jornada de diferentes mecanismos, não é mais sempre uma licitação que vai resolver. E a gente decidiu, né, ir ao limite disso e criou o Live Lab Core. A gente permite fazer teste, desde que não tenha ônus do poder público, de qualquer tecnologia durante um tempo. E a gente já tem mais de 75 propostas para isso. E isso entra muitas GovTechs. Vai ter o GovTech Summit em junho, agora lá em Porto Alegre. Sugiro que quem tem interesse nessa questão, vá ao GovTech, lá estão os atores mais importantes. GovTech, o que é? São startups que nascem para poder tentar trazer uma solução para um poder de interesse, para um problema de interesse público. Essas são as GovTechs, como tem as HealthTechs, que trazem soluções para o setor da saúde. Como tem as fintechs, que trazem solução para o setor das finanças. Como a gente tem as... não esqueci como outra tech aí, mas várias dessas, né? Agrotechs, ou as... A
gente tem feito muito uso desses novos editais para trazer oportunidades para o pessoal trazer inovações para a gente. Aqui, por exemplo, a gente lançou um programa que selecionou 15 startups GovTechs. 2 delas vieram da universidade, botei aqui porque isso aqui é o cartaz do SEI, que é o nosso Centro de Empreendimentos de Informática, que dizia, parabéns TideSat, que é uma solução de medir o nível de rios por meio de conexão, reflexão com o satélite, portanto o sensor não precisa estar na beira do rio e não é arrastado na hora que ele tem uma correnteza muito forte do rio. E a Papaya está trabalhando com um software para poder conectar produtores, né, de alimentos orgânicos, que a gente está estudando fazer uma política pública e que a gente dá dinheiro para uma cota para os funcionários públicos da prefeitura gastarem dentro da Papaias para ir nas feiras públicas de Porto Alegre, porque a gente tem um compromisso de que até 2030 toda a alimentação de feiras em Porto Alegre seja orgânica. Então a gente consegue dar um benefício para os servidores, irrigar de recursos no setor, né, das feiras orgânicas e promover mais saúde dentro da cidade. Então, aí é a lógica de como é que a gente vai se relacionando e trabalhando com as startups. Beleza, vou passar um pouco mais rápido, tá? Aqui está as POCs. O que eu quero dizer? Uma das coisas que a gente tem olhado com muito cuidado é o fato de que as tecnologias digitais estão impactando todos os campos. E, portanto, a gente tem todo um programa de governo digital, que eu não vou daqui detalhar, mas posso depois conversar com a Bárbara, com o secretário de Desenvolvimento, se vocês querem saber um pouco melhor. Ele tem sido fundamental para unir todos os atores da prefeitura que trabalham com transformação digital. Tem um programa muito legal do Papel Zero, que já nos permitiu reduzir em 53% o consumo de papel administrativo e, ao mesmo tempo, fazer com que os setores internos comecem a pensar cada vez mais em transformação digital, mapeamento de processos, tudo que a engenharia de produção vai precisar. A gente está quase fazendo um acordo com as universidades para elas me emprestarem engenheiros de produção para mapear processos e buscar oportunidades de otimização dentro do poder público, né, como parte da formação dos estudantes. E isso, por exemplo, permitiu que a gente tornasse o IPTU totalmente digital da cidade de Porto Alegre, economizando 7 bilhões de reais que a gente gastava simplesmente para imprimir e mandar para o correio IPTU. Então a transformação digital é muito poderosa para algumas ações, porque o poder público tem muita densidade de oportunidades, né? A gente está fazendo um feirão digital com 500 micro e pequenos empreendedores para que eles entendam como é que eles podem ter presença online e trabalhar com o comércio digital, né? A gente está mudando toda a central de atendimento ao cidadão, tudo dentro desse programa de governo digital. E a gente está trabalhando muito para a questão do BIM, né? Uma coisa que o pessoal da construção civil, a gente tem um grupo temático de BIM, a gente está fazendo POCs com soluções de BIM, a gente espera que dentro de um ano a gente consiga fazer que os técnicos de várias áreas da prefeitura comecem de fato a ter mais domínio do BIM e com isso a gente consiga impactar todo o setor da construção civil lá de Porto Alegre, né? A gente tem várias coisas aí que a gente vem fazendo. A questão é que assim, tudo está se tornando muito digital por causa das redes sociais e as redes sociais estão cada vez mais rápidas para atingir, né, alguns bilhões de usuários, né? Isso aqui é o Facebook, com grande contribuição do brasileiro, o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, o WeChat, que é o WhatsApp da China, né? E o Reddit, o Twitter aqui, né? Quanto tempo eles levaram ali para aumentar a sua base de usuários. Justamente por causa que todo mundo está trabalhando com o celular, a gente tem uma política especial lá de iluminação digital de espaços periféricos para poder dar acesso às pessoas, né? E isso faz parte do projeto Territórios Inovadores do Porto Alegre, né? Que não é o que eu vou falar hoje à noite, mas tem sido a plataforma em que a gente tem conectado toda a quadra para hélice para poder fazer projetos transformadores da cidade. Aqui está, né, o Piquet, que é o nosso consultor. Aqui está, né, todas as cabeças mais importantes da cidade, né, no auditório da Unicinos, com os 3 reitores e o prefeito da época, e toda a lógica do pacto. Valeu muito a pena, eu sugiro que vocês trabalhem com muito carinho a questão do pacto. Ele foi fundamental para nos ajudar a mudar a mentalidade e transformar a cidade com projetos como, por exemplo, a criação da Aliança para a Inovação, que foi o pacto fundamental, né? Foi a união das universidades que nos deu a capacidade de montar o Pacto Alegre. As universidades até hoje são as guardiãs do Pacto Alegre. A gente conseguiu montar o Caldeira com o apoio dos empresários. O Caldeira é hoje o hub mais cobiçado da América Latina, que está mais crescendo, é incrível o que ele fez em alguns anos. É mais ou menos a lógica que vocês estão fazendo aqui com a Aliança Empresarial, né? Ou seja, é importantíssimo isso. O PIB mais tradicional, se aproximar, conversar, conviver com os inovadores. A gente trouxe um grande evento para a gente ajudar a trazer uma lente do que estava acontecendo em Porto Alegre e mostrar Porto Alegre para o mundo.
que serve não só para Porto Alegre, mas para todo o Rio Grande do Sul. São 135 fundos dos mais importantes ali de capital de risco. São mais de 2.000 startups, né? Estão vindo a 50 finais, tem 4 do Israel, tem da Suécia. Está participando ali, está trabalhando com quem está falando das ideias mais modernas, de alguma forma. A gente botou o 4º distrito na rede de inovação e a gente trabalhou muito a lógica da Tech Road, a lógica da massa, a lógica de ter mais aliados, né? A gente está trabalhando com Caxias, com Joinville, com Florianópolis e Curitiba para trabalhar juntos a lógica de mostrar o sul tecnológico do país. Tá? A gente daqui a pouco vai ter que botar nosso fundo nessa volta aqui. E isso tudo tem refletido em vários índices de inovação, inclusive o fato de que a gente foi reconhecido como um ambiente para startups que mais avançou em 2023. Estamos entre os 15 principais da América Latina. Eu vou aqui passar um pouquinho mais. Tem só poucas. A gente está trabalhando muito também o estímulo tributário para algumas coisas. O programa Criativo e reduz o ISS de 5% para 2% para todas as empresas inovadoras de base tecnológica. Por que isso é importante? Porque isso faz com que fique em Porto Alegre quem está trabalhando com as tecnologias mais avançadas. Olha aqui algumas das empresas que a gente aprovou no Criativo. Makerspace, inteligência artificial, realidade virtual, inteligência de mercado, ambientes virtuais de ensino, visão computacional. É esse tipo de profissional que eu quero que continue no meu ecossistema. Então a lógica disso é dar chance para que esses profissionais não saiam, continuem desenvolvendo negócios ali em Porto Alegre. E eu não sei se vocês viram essa chamada da Giane, que saiu na 0 hora, né? A gente, a pedido do nosso departamento de licitação e contratos, a gente conseguiu agora converter um monte de gente, a procuradoria, está todo mundo querendo inovação hoje dentro da prefeitura. A gente trouxe uma startup de inteligência artificial lá do Tecnopuc para trabalhar com a lógica de análise de contratos. Por que isso é importante? Que aí eu vou passar para o meu item 3. Porque tudo hoje está falando de inteligência artificial. Nós mesmos, da prefeitura, como eu disse, estamos trabalhando para trazer uma tecnologia de inteligência artificial. Não tem como não falar de inovação, não tem como não falar de inteligência artificial hoje em dia. Lembrem-se, a gente na verdade já tinha colocado isso como um desejo social. A gente assistia aos Jetsons lá, a gente via a Rosita, ou quando a gente lia os livros do Isaac Asimov, principalmente a minha geração, a gente planejava que eu queria viver num mundo que tivesse robôs inteligentes, que eu queria viver num mundo que tivesse carros voadores, que tivesse robôs que me ajudassem na cozinha. Ou seja, o Perdidos no Espaço já tinha, né, aquele robô ali que sabia de tudo, que podia responder todas as perguntas. Isso, na verdade, nos influenciou como juventude, mas influenciou nossos cientistas. No momento que a gente começa a botar esses imaginários, os nossos estudantes começam a tentar desenvolver isso. Então a gente passou os últimos 50 anos, basicamente desde que era o Jetson, tentando desenvolver inteligência artificial. Não é de hoje, não caiu do céu. Foram gerações de pesquisadores que vieram discutindo inteligência artificial. Como é que a gente gerava aqueles robôs que a gente sonhava na infância? Né? O que acontece é que agora a gente está tendo a convergência de duas áreas fundamentais. Da robótica, ele é ter, né, a capacidade artificial de trabalho com a capacidade de simular o processo de raciocínio dos seres humanos. É isso que é muito assustador. A gente está tendo máquinas inteligentes, né, hoje em dia. Mas a gente já fazia isso, estava falando com, né, ou seja, a gente já tentava extrair o conhecimento dos pesquisadores e colocar em sistemas para eles fazerem, por exemplo, diagnóstico de problemas patológicos na construção. A gente já fazia isso nos anos 70, tem um monte de literatura daquela época. Só que naquela época a gente tinha tão pouco poder computacional que a gente tinha que trabalhar com regras. Se eu encontrar uma fissura assim, assado, não é vertical. Tem uma fissura? Tem. É vertical, né? Não, sei lá. A gente fazia quase como um joguinho para tentar ver em qual dos casos que a gente tinha mapeado com os especialistas aquela manifestação patológica se encaixava. Ou seja, era algo ainda bem rudimentar, né? Ou seja, ele ajudava se o caso fosse muito conhecido. Ele não tinha uma capacidade muito grande de raciocínio desses sistemas que a gente trabalhava. Olha, mais ou menos isso, ó. Se o gramado tiver muito aqui, várias perguntas, né? Ele vai dizer, se tu tem um carro que precisa ser lavado, eu vou utilizar uma mangueira, eu tenho um balde, eu posso usar, né, coisas para esfregar o carro. Era esse tipo de estrutura que a gente tinha lá na década de 70 e 80. Ou seja, era algo que se via muito episodicamente, tanto que a gente desistiu de pesquisar esse tipo de coisa. Mas a gente continua desenvolvendo algumas outras áreas. Visão computacional. Ou seja, como é que eu consigo pegar uma imagem e entender? Vocês foram os grandes testadores de visão computacional. Cada vez que a gente tinha que validar, né, naquela entrada no Windows que dizia, me mostra onde tem uma moto. E aí dizia, nessa, nas outras não tem moto.
me mostra onde tem um bolo de aniversário. Nessa e nessa. No fundo, a gente estava treinando as máquinas a dizer, opa, aqui tem umas características que marcam um bolo de aniversário de diversos ângulos, diversas formas. Nós somos grandes treinadores na parte de visão computacional, sem perceber, né, trabalhando de graça para as grandes empresas de visão computacional. E com isso os modelos foram se tornando cada vez melhores, porque eles tinham feedbacks muito bons. Opa, não tem moto aqui. Então, se eu detectei uma moto, tem alguma coisa errada no meu padrão de reconhecimento em relação a motos. A gente trabalha muito em processamento de linguagem. Toda a lógica de tentar pegar, ler um texto, fazer um OCR, ver um texto e transformar em linguagem, né? Ou seja, depois como trabalho de análise sintática, como é que eu formo uma frase, quais são os elementos, né? Aquilo que a gente aprende como criança, eu tenho que ter um sujeito, eu tenho que ter um verbo, eu tenho que combinar, né, aquele sujeito, o número de sujeitos com a concordância nominal e verbal. Tudo isso a gente começou a passar para as máquinas, a gente começou a estabelecer como é que as máquinas conseguiam trabalhar essas questões. E por fim, a gente chegou no cérebro. Ensinou elas a ver, ensinou elas a falar e depois a gente começou a ensinar elas a pensar. Eu trabalhei com redes neurais alguns anos atrás para desenvolver um sistema que pegava uma série de parâmetros de concreto e dizia qual é que ia ser a resistência ou ao reverso, dizia qual é que ia ser a velocidade de pulso ultrassônico. E a gente chegou em índices de acerto incríveis, porque aquilo foi uma brincadeira, né, quase que diletante. A gente não utilizou aquilo para nada, não vendia aquilo para ninguém. Mas eu fiz isso com o Alexandre Lourenço, se vocês quiserem, está lá na tese dele lá, no início dos anos 2000. A gente já estava brincando com redes neurais, com a capacidade de raciocínio, que é como a gente aprende, né? Desenha um monte de casos, a gente fala um monte de coisa. Bons engenheiros são aqueles que passam por um monte de casos. Puta, nesse caso aqui eu vi uma fissura assim, tinha uma marca de umidade, eles vão começando a fazer uma espécie de um dicionário mental. Opa, aquilo me lembra aquele caso, mas é um pouco diferente por causa daquilo outro, então deve ser um outro sintoma. É a maneira como a gente aprende, exposto a casos. A gente transferiu isso para as máquinas. A gente aprendeu, nós somos tão inteligentes que a gente aprendeu a entender como a gente pensava e transferir isso para as máquinas. Aqui estão algumas coisas, né, sobre como é que a gente vai desenvolvendo a identificação de cada objeto, de múltiplos objetos. E hoje a gente tem sistemas que conseguem identificar o que é o carro, o que é o poste, o que é a rua. A gente já tem sistemas que não só conseguem identificar uma face, mas manipular para a gente poder pegar uma face e transformar em outra. Tudo isso que a gente andou aprontando nesses últimos tempos. Processamento de linguagem, data mining, tradutores, assistentes de voz, tudo isso nos ajudou a caminhar. Modelo de raciocínio, redes neurais, ou seja, estruturas neurais, flexíveis, que a gente nem sabe exatamente como é que pensam. A gente sabe que se eu der todos aqueles parâmetros de entrada, a resposta fica muito boa. Por quê? Porque a rede vai adaptando todos esses parâmetros matemáticos para me dar aquela resposta que eu digo, opa, essa é uma resposta legal. A gente treina. E o nosso poder computacional cresceu violentamente quanto isso. Então, coisas que antes a gente não conseguia fazer. Eu levava 3 ou 4 horas para treinar minha rede neural cada vez que eu ia utilizar ela. Pô, eu não vou fazer isso num escritório de engenharia real, né? Vamos usar a ferramenta. Bota para treinar aí durante 3 ou 4 horas com os tipos de dados. Depois a gente vai tomar uma decisão. Não tinha usabilidade. Mas conforme os computadores foram ficando melhores, eu consigo hoje rodar processamentos de redes neurais enormes em poucos segundos. E ali a gente tem essa curva exponencial acontecendo também na área de inteligência artificial. Quando a gente começa a ouvir do Watson, depois aparece aquele outro sistema, né, que é a Sofia, e auxiliava os humanoides ali, a gente vê em pouco tempo aqui uma curva brutal. E aí chega o grande astro, o herdeiro de todos esses 50 anos, que é o ChatGPT. E o que a gente usa fundamentalmente para o ChatGPT que faz toda a diferença em relação ao passado? A base de dados. A gente usa a maior base de dados de conhecimento que os humanos criaram na face da Terra. Qual é? A internet. Eu já tinha soluções de inteligência artificial. O Netflix era uma solução de inteligência artificial. Ele vai vendo lá o que tu escolhe, etc. Ele vai se adaptando e vai mostrando filmes. Os algoritmos das redes sociais que vão dizendo, olha, tu está pensando em viagem, eu vou te mostrar aquilo. É uma inteligência artificial, ele já está raciocinando, se adaptando ao teu comportamento. Mas o ChatGPT é diferente. O ChatGPT quase que parece que ele pensa, porque ele acessa uma base de dados brutal e consegue articular aquilo num texto. É isso que
impactou. Pela primeira vez a gente uniu tudo que a gente vinha fazendo em algo que responde quase como um humano. E isso nos dá uma sensação de, opa, isso é um pouco diferente, né? Olha o que a gente produz aqui de dados num dia. Olha a capacidade de informação capturada, copiada ou consumida no mundo. A gente deu a capacidade dessas novas ferramentas serem os melhores engenheiros do mundo. Porque eu nunca vou conseguir olhar 100 mil casos de pontes para fazer um diagnóstico de pontes. Ele tem 100 mil casos, ele tem 1 milhão, ele tem 2 milhões de casos, ele tem os melhores casos dos melhores engenheiros para ele entender como foi o diagnóstico que foi feito. Não dá para competir, mas ele só vai raciocinar sobre o que a gente sabe. Ele não tem nenhuma capacidade de raciocinar sobre o que a gente não sabe. Ele é o melhor trainee que você já tiver na vida, mas ele nunca vai ser original. E aí está o desafio do que a gente tem que ter como seres humanos nessa nova era. A capacidade de originalidade, a capacidade de crítica, a capacidade de ir além do que a gente já sabe, ela ainda é reservada aos seres humanos. Não sei por quanto tempo, mas ainda é. E é isso que a gente gera 200 zettabytes, né? Um zeta é 1 trilhão de gigabytes. Imagina ler o que acontece num dia. Possível. Nem se todos nós aqui passássemos o resto da vida lendo o que foi produzido pela humanidade num dia, todos nós juntos, cada um pega um pedacinho, a gente chega lá nos zettabytes. Beleza. E olha aqui o número de ferramentas que a gente tem nessa grande coisa Google, né? Que eu acho fantástico, algumas pessoas acham que perdem liberdade, mas ele lê meu e-mail, ele sabe que eu vou voar num avião tal, aí ele já bota minha rota e diz, tu vai se atrasar para o aeroporto, e aí quando eu chego no avião ele já me dá o portão que eu estou indo. Cara, eu acho o máximo, né? Ou seja, mas claro, hiper Big Brother, né? O cara está sabendo tudo que eu estou fazendo. Se ele quiser dar um relatório para minha esposa, o cara entrou às 12h45, uma coisa, parou, o cartão de crédito disse que ele comprou no eu, né? Um biscoito, e ele não deveria porque ele está muito gordinho, e aí ele se atrasou e entrou no avião quase perdendo o avião. O Google seria capaz de dizer. Por quê? Porque ele está me monitorando cada transação digital, e a gente faz cada vez mais transações digitais. Eu estou mostrando meu QR Code, alguma coisa, estou pagando com o meu cartão de crédito. Hoje os sistemas digitais sabem tudo das nossas vidas. Para até fingir que a gente não quer, mas o fato é que ele até fica escutando de vez em quando no microfone e diz, tu queria viajar para Tailândia? Olha que uma passagem barata para Tailândia e tal, né? É isso que eles fazem. E aí a gente cria esses, né, modelos de linguagem, né, de muito alta capacidade, né, em que a gente pega não só dados, mas imagem, texto, fala, dados estruturados, né, linguagens de sinais 3D, une tudo, cria um modelo fundacional e aí consegue fazer análise de sentimento para saber se a gente tem mais mensagens positivas do que negativas na nossa gestão pública, por exemplo. A gente consegue gerar imagens, a gente consegue reconhecer objetos, a gente consegue gerar caminhos mais eficientes, por isso que o Waze quase nunca erra. Eu fico apostando, tu vai errar essa vez, tem muito mais trânsito do que eu achei que ia ter, e eu chego lá em 1 minuto para mais ou menos do que o Waze me diz, né? Ou seja, não adianta, ele já considerou todas as hipóteses, né? Mesmo quando eu acho que ele vai errar, ele não erra. Desgraça. Né? E a gente consegue responder perguntas. Então, o que tem nos impressionado e o Ramiro Rosário foi muito esperto de fazer a primeira lei, né, feita por ChatGPT, e a gente já estava trabalhando, a Joana que trabalha na minha equipe, ela usa o ChatGPT para fazer um monte de justificativas de várias dos editais que a gente vai fazendo. Claro que a gente revisa, e a gente dá uma missão muito boa para o ChatGPT. Eu me disser assim, me faça uma palestra. O ChatGPT vai trazer qualquer palestra. Eu tenho que começar isso está virando uma profissão quase, do que a gente chama de prompt engineering. Como é que eu dou os parâmetros para que o ChatGPT faça a melhor busca e me entregue o melhor resultado? Como é que eu refino o resultado para dizer, não, eu quero que agora tu se sinta um pouco mais de inteligência artificial nessa palestra. Né? É isso, é essa arte que a gente quer. É essa arte que a gente tem que exercer. E a gente, não, é uma bengala hoje em dia, é ruim ter inteligência artificial? Claro que não! Se eu mandar qualquer engenheiro aqui fazer um dimensionamento de sistema mecânico ou de uma edificação à mão e abandonar o software de cálculo, vocês não vão gostar, né? Vocês não estão a fim de abrir mão das calculadoras de vocês, dos computadores, ter que escrever todo o texto à mão,
ter que desenhar as plantas em papel de seda. Alguém quer voltar para aquilo? Dessa mesma coisa com o ChatGPT. É uma ferramenta a mais, muito poderosa, que a gente vai aprender a utilizar, mas que tem que estar sob nosso domínio. Quando a gente criava os primeiros softwares de cálculo estrutural, a gente tinha uma famosa expressão que era crap in, crap out. Ou seja, vou tomar aqui, não, está sendo transmitido pela internet. Bobagem na entrada, bobagem na saída, né? Saía uma bobagem super bonitinha, né? Com todas as barras coloridinhas, né? Só que tudo bobagem. Teve edificações que ficaram em risco porque os caras botaram os parâmetros errados. Eles não sabiam os princípios de como funciona uma estrutura. E saía tudo e foi construído errado. Teve prédio que foi construído com um pilar no lugar errado. A ferramenta é muito boa, mas ela depende de quem está manejando a ferramenta. É isso que a gente vai ter que fazer com a inteligência artificial. Então a era das máquinas inteligentes e capazes de se comunicar está chegando. A gente vai ter sim, né, robôs que vão conversar com a gente, que vão poder nos aconselhar quase, né, que vão saber muito da nossa vida. Eles já estão passando o teste de Turing. O famoso teste de Turing, não sei se vocês conhecem, era o seguinte: isso foi proposto pelo Alan Turing, o mesmo cara da máquina do Enigma, do filme, etc., que ele disse: para uma máquina ser considerada muito inteligente, eu tenho que ser capaz de fazer uma pergunta, e se eu tivesse um computador numa sala e uma pessoa respondendo, o cara que fez a pergunta não conseguiria distinguir se a resposta veio do computador ou da pessoa. Na época dos sistemas, né, inteligentes, ou até pouco tempo atrás, a maneira como o computador respondia tinha que ter muito uma sintaxe muito... Sim, o primeiro homem que chegou na Lua foi Neil Armstrong na data tal, não sei o que lá. Eu percebia que aquilo vinha do computador, porque a nossa linguagem como ser humano, ela é mais fluida, ela é mais imprecisa, ela é diferente. Hoje o ChatGPT já responde em alguns casos sem tu saber se é o ChatGPT ou alguém. Então o teste de Turing já está superado. A gente já conseguiu dar para as máquinas a habilidade de responder de uma maneira muito próxima ao que nós fazemos. Por quê? Porque a gente deu para ela um banco de dados que é todas as nossas reações e como é que a gente respondia todas as coisas. Obviamente ela aprendeu a responder parecido com a gente. E o incrível é que, por exemplo, a Netflix, né, foi uma tecnologia de 99, para chegar no 1 milhão de usuários, ela levou 3 anos e meio. O Airbnb levou 2 anos e meio. O Facebook, 10 meses. O Dropbox, 7 meses. O Spotify, 5 meses. O Instagram levou só 2 meses e meio, perto daqueles 3 anos e meio. O ChatGPT levou 5 dias. É a tecnologia mais rápida adotada pelo ser humano da história. Ou seja, todo mundo está olhando para a inteligência artificial. E ainda os caras são muito inteligentes. E eles deram a primeira versão grátis para tu testar. Mas por quê? Porque nós somos de novo os melhores beta-testers do mundo. Cada um de nós dizia: não, essa resposta é muito boa. Tu tem que adicionar aquilo ali. E a gente treinou essa máquina, bilhões de pessoas respondendo todos os dias: não, essa resposta não está correta, aquele fato é errado. A gente aperfeiçoou o modelo, dando um monte de feedback sobre os raciocínios que eles estão fazendo. Então foi uma estratégia boa de popularização, mas foi uma estratégia enorme de agregação de valor que o ChatGPT fez. Trabalhamos de graça de novo. E hoje está todo mundo, né, trabalhando com o ChatGPT. Escolas estão entendendo como trazer o ChatGPT como ferramenta. Porque é o seguinte, cara, ou a gente vai abraçar e utilizar isso com, né, a orientação dos professores, ou os alunos vão fazer e a gente não vai nem saber, às vezes, distinguir se eles fizeram ou não com o ChatGPT. A gente já não tem mais capacidade de distinguir. Eles já estão passando o teste de Turing. Pode só ter gente distinguir: puta, esse aluno está saindo bem demais aqui. Agora eu vou botar ele, né, para responder na minha frente aqui, para ver se ele realmente sabe tudo o que ele sabe. Já está se utilizando em radiologia para fazer diagnósticos melhores. Eles já estão superando, né, algumas das enfermeiras até 3 anos de idade. O Watson já superava o diagnóstico das enfermeiras até 3 anos de idade. Agora o ChatGPT consegue dar o diagnóstico, né, para o médico, para o cliente, com todas as referências, né, de textos e de papers médicos que estariam dando aquela condição. Então o número de expansão de soluções é cada vez maior. Cada dia vem uma nova lista das 100 melhores ferramentas de inteligência artificial. É tão
complicado que não dá nem para acompanhar o que está acontecendo hoje em dia. Então o negócio é, cara, testem, não tenham medo, mas entendam que está em evolução permanente, entendeu? Ninguém sabe exatamente como é que vai ficar a forma final dessas ferramentas. Mas está todo mundo entendendo que elas vão ser muito presentes nas nossas vidas. Tá? Elas já estão lá na maior parte dos softwares grandes, já tem algum tipo de add-on de inteligência artificial baseado no ChatGPT, já começam a ter sistemas especialistas baseados no ChatGPT, que aí o pessoal vai fazer o quê? Eu vou melhorar minha base de dados, vou melhorar meu tipo de resposta, eu vou criar um sistema especializado, por exemplo, em engenharia civil. Por quê? Porque eu vou escolher qual é a base de dados que ele vai utilizar para gerar as respostas, né? Eu vou qualificar o ChatGPT, né? Colocando o que eu acho que é de mais qualidade. Em vez de ele ter que garimpar todo tipo de conhecimento e depois descartar o que não é necessário, eu vou trabalhar com bases de dados um pouco mais focadas. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, para a questão de contratos lá em Porto Alegre. Tem coisas que geram imagens realísticas, eu sei que estão ficando velhas, eu botei há 20 dias e já tem coisas mais novas. Sumariza vídeos de YouTube. Então tu pede assim, tá, mas isso é o que aquele vídeo falava. Ele vem lá e dá um resumo do vídeo de YouTube para ver se vale a pena tu assistir ou não. Ou de uma palestra grande como a minha, podia mandar sumarizar. Não, essas duas outras ideias estão ótimas, assista a palestra, não assista a palestra. Tá? E todo mundo está falando, né? Ou seja, isso vai afetar a ordem mundial. Quem for capaz de ter profissionais que sejam capazes de gerar essas ferramentas, vai ter uma vantagem econômica brutal. E não precisa de tecnologia, não precisa estar com chip, né? Ao contrário da indústria de celulares, que precisava ter uma fábrica enorme. Cara, usar o ChatGPT é basicamente mente. A gente tem que fazer com que todos os nossos estudantes, sejam de que profissão seja, das artes à saúde, por todas as engenharias, entendam de duas coisas nos próximos anos. Como usar a ciência de dados, porque a gente vai gerar cada vez mais dados, e ter a arquitetura de dados vai ser fundamental para muitas soluções. Como utilizar a inteligência artificial. Isso é uma missão de todas as universidades. Não tem como a gente se escapar de expor nossos alunos para essas coisas. E quem está ganhando a corrida? Hoje nos Estados Unidos, o número de startups maior aí de ChatGPT, mas a China vem logo atrás, Reino Unido, Israel, Canadá, está todo mundo apostando nisso. E se, algumas das análises dizem que se está acontecendo alguma coisa, a gente está subestimando e não superestimando o ChatGPT. A gente nem viu o início do iceberg do que vai acontecer com a inteligência artificial. Né? Esse é teve um aumento de uso, né, dessas ferramentas aqui. Aqui está o famoso GPT-2, o GPT-2, outros modelos de linguagem. O 3 chega a 175 bilhões de usuários. E logo depois daqui, né, ou seja, na versão 3 desse daqui, né, ele chega a 1 trilhão de usuários, né, de 20 para 22. 1 trilhão de usuários, de consultas. Né? Obviamente não é da população. Onde é ótimo? Analisar grandes quantidades de dados, sintetizar esses dados, fazer correção linguística, emular estilos, fazer linhas de código em cima de códigos já existentes. Nisso tudo ele vai ser excelente. Tá? E tem aplicações para tudo isso aqui, né? Um chatbot, escreva qualquer coisa, pergunte qualquer coisa, gere código de qualquer coisa. Isso aqui ficou de uma outra apresentação. Ele pode vir nos ajudar a escrever leis, desde que eu tenha uma crítica em relação à lei, desde que eu saiba exatamente o que a lei precisa, qual é o propósito por trás da lei, mas ele tem algumas limitações. Ele vai depender da base de dados de treinamento, ele vai depender da precisão desses modelos de reasoning, que ficam cada vez melhores. Ele vai ter ainda alguns problemas de bias, né, dependendo do conhecimento. Se, por exemplo, ele for um conhecimento que fala sempre sobre homens em posição de poder, o ChatGPT vai reproduzir aquele conhecimento, né, aquela base de dados que está ali dentro. Né, ele não vai conseguir criar algo diferente. Ele vai ser a expressão das bases de dados. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de como é que a gente faz a gestão das bases de dados e equilibra essas bases de dados. A conectividade, eu preciso ter acesso às bases de dados. Se faltar luz, acabou o ChatGPT. Se tu tiver que fazer alguma coisa daquela, né, é bom tu ainda ter alguma capacidade de pensar algum texto, né, porque pode sempre faltar luz naquela hora, ou tu perder a conexão com a internet. E o suprimento de energia, né? Ou seja, fica tão importante ter agora baterias em casa. Fica muito importante eu ter um carro lá, porque falta o ChatGPT, não consigo fazer nada, conecta no carro, pronto, agora eu tenho energia, vou rodar o ChatGPT para terminar o que eu preciso. As coisas se conectam de alguma maneira. O que hoje está se discutindo?
se fala muito das alucinações, né? Como tem muito conhecimento ruim na internet, de vez em quando o ChatGPT acaba pegando algum fato que não existiu, ou alguma lenda que alguém criou e acha que aquilo é verdade. Então tem várias alucinações que vão começar a ser cada vez menores. Conforme a gente vai tendo, né, feedback dessas alucinações, ele vai começando a tirar da base de dados de consideração dele esses fatos, digamos, irreais, né? Tem casos bem interessantes ali, por exemplo, que só que assim como os primeiros softwares de cálculo, ele vai estar gerando resultados que parecem muito reais, né? Porque ele vai escrever isso com muita convicção. Então é um momento mais perigoso de utilizar é agora. Você tem que ter certeza que você sabe mais ou menos a resposta. Utilizem ele mais para ajudar vocês a sintetizar, escrever, do que para fazer buscas no ChatGPT. Ele ainda é uma criança, e como uma criança, ele às vezes ainda vai falar bobagem, né? Porque ele não foi treinado de que algumas coisas são bobagem na internet. Então o que a gente tem ali, né? Como fazer perguntas complexas, como ter respostas melhores, como ter inspiração criativa. Tem várias maneiras, inclusive já tem ChatGPTs que te permitem ser mais criativos ou mais precisos. Então ele começa a ter filtros diferentes, né? Se tu quer um resultado preciso, ele vai ser mais estrito no conhecimento dele. Se tu quer ser mais criativo, ele vai utilizar mais bases de dados, mas vai ter mais chances de erro. As próprias ferramentas já começam a te permitir balancear para onde que tu quer. Se eu for criar uma imagem, ele pode ser mais criativo, não tem problema, a imagem não vai fazer. Se eu vou fazer uma pesquisa sobre qual é a história da UPF, é bom que não tenha um fato errado naquela história, principalmente se eu for publicar e alguém diga, não, peraí, o fundador não foi aquele, o diretor não é aquele, o ano não é esse, pega mal, né? E tem toda a lógica dos deepfakes, né? Ou seja, que é uma das coisas que foi tentado limitar, inclusive, a gente consegue emular hoje em dia imagem e som. Isso é um perigo, né? Porque a gente passa a não acreditar em nada. Porque podem pegar minha voz, podem pegar minha cara e produzir um vídeo do Luiz Carlos falando que a UPF é muito ruim. E eu nunca diria uma coisa dessas, né? Ou seja, mas podem fazer isso no ChatGPT. Então, cuidado também nisso, né? Uma das preocupações maiores que eu tive, acho que eu vou passar uma para frente aqui. Eu tive num evento agora, há poucos dias, na Tech Arena, na Suécia. Estavam lá, né? O Wozniak estava lá, né? O Bogor, né? É um evento bem trend, assim. Mas o que mais se falou lá? Duas coisas: sustentabilidade na área da saúde, inclusive a ganhadora foi uma guria, essa daqui, que é da universidade lá, da KTH, está fazendo pequenos mini cérebros. Ela pega células de cérebro e reproduz um pequeno pedacinho de cérebro para que a gente teste drogas em cérebros e não em bancada. Eu achei meio aterrorizante, porque você vê que aquele mini cérebro pensa, não pensa, né? Ou seja, mas para vocês verem onde é que a gente está chegando em termos de tecnologia. Mas, fora a sustentabilidade e saúde, o que mais se discutiu foi, a preocupação de que eles não estavam adotando inteligência artificial na velocidade necessária. Eu vi uma pesquisa pela PricewaterhouseCoopers, que é uma das grandes consultorias internacionais, com executivos americanos. 92% das empresas americanas ou já utilizaram ou estão em processos de contratação para utilizar alguma ferramenta do ChatGPT. Na Suécia, era 54%. E eles disseram, cara, se ficar nessa diferença, as nossas empresas vão ficar muito para trás do que as americanas. Hoje, se a gente perguntasse isso no Brasil, eu tenho medo do número que a gente teria. Mas certamente vai ser menor que o da Suécia. Então, talvez seja o momento da gente ser mais ágil, ou nós vamos ficar para trás. E os concorrentes internacionais vão ser muito mais eficientes, porque essa ferramenta é tão importante quanto a internet, ter presença digital. Se alguém imaginar hoje não ter uma presença digital, eu procurar uma empresa de Passo Fundo na internet e não achar empresa, é como se essa empresa estivesse, né, no mundo da lua. Ela não vai vender, porque eu não vou achar o telefone dela, não vou achar os contatos, não vou achar o que ela fabrica. Está fora da internet, talvez estar fora da inteligência artificial ou não utilizando vai ser tão ruim quanto está fora da internet, hoje em dia. E o segundo é os cuidados com a inteligência artificial. Parte das pessoas diziam, não, nós temos que proibir, não, nós temos que, né, limitar o que ela pode fazer. Mas é muito difícil controlar a tecnologia. Já aprendeu isso desde a energia atômica, desde a eletricidade. Eu consigo eletrocutar pessoas, né? Eu posso fazer uma cadeira elétrica com eletricidade.
iluminar as casas. Eu posso fazer uma bomba atômica e destruir uma cidade, como eu posso gerar energia. A tecnologia é neutra. Quem tem que definir o que a tecnologia faz somos nós como sociedade. Agora, uma das coisas que está se discutindo muito é que a gente pelo menos saiba quais as bases de dados utilizadas. Eu não sei se é totalmente viável, porque os modelos às vezes usam tantas bases de dados que a gente viu uma lista, mas o que mais está se tentando é que quase que cada resposta do ChatGPT tivesse um handle para dizer, ó, isso veio da tese do Antônio, isso veio, né, da fala do Luiz Carlos, isso aqui veio. Esse é talvez um cuidado interessante. Como eu disse, eu não sei se é tecnicamente viável, mas pelo menos me daria uma certa possibilidade, uma segurança de não, a fonte desse negócio aqui está legal. Para aplicações mais específicas, o negócio é fazer mais ou menos como a gente está fazendo lá com o setor de contratos. Eu estou controlando a base de dados, eu não estou buscando, o ChatGPT não está buscando na internet como um todo. O até ele pode buscar, mas ele vai parametrizar como sendo o bom contrato, porque você está na nossa base de dados. Então eu estou controlando um pouquinho o que ele está utilizando para raciocinar. Mas tem muita coisa aí acontecendo e são vocês jovens que vão dizer como é que a gente vai ter novas considerações éticas e soluções de inteligência artificial. Uma das coisas que está acontecendo é que esses softwares estão ficando tão bons que já tem algumas companhias que produzem softwares para ser acompanhantes virtuais. Seria muito legal para um idoso que mora sozinho, mas também está sendo utilizado para, por exemplo, ter uma namorada virtual. O que eu acho que tem algumas armadilhas psicológicas complicadas. Por quê? Tem já gente que diz que é muito melhor ter uma namorada ou um namorado virtual, né? Tu faz o sexo, né? Ou seja, um companheiro virtual, tá? Do que um companheiro real. Mas o companheiro virtual, na verdade, não vai brigar contigo, não vai jogar a toalha em cima da cama. Então tem uma armadilha de daqui a pouco a gente se acostumar a se relacionar com coisas que são diferentes do que os seres humanos são. E daqui a pouco a gente começar a pegar aspas de conviver com os seres humanos reais. Então isso está sendo utilizado, inclusive, pelos psicólogos que começaram a estudar muito bem esse tipo de fenômeno. Como eu disse, pode ter usos terapêuticos importantes, você poderia ter, teoricamente, um acompanhante para pacientes, para idosos que estivessem ali, que impedisse as pessoas de se sentirem sozinhas, mas tem algumas armadilhas da gente utilizar isso dessa maneira. Um cara para ir para o bar, para tomar uma cerveja, né, com um papo bom ali, né, sabe? Bom, algumas tendências, né, a gente vai regular de alguma maneira a indústria de IA, a gente vai ter isso cada vez nas artes criativas, a gente vai ter cada vez mais democratização, já tem vários países que estão investindo para dar acesso para as escolas públicas do ChatGPT, para não ter uma outra, né, possibilidade de divisão de carreiras, porque alguns têm acesso às melhores ferramentas e outros não. Já se fala muito da lógica de ter uma base de ChatGPT ou alguma ferramenta de inteligência artificial grátis de acesso para todas as camadas da população, temos das preocupações. Tem obviamente essa conectividade ali, a internet, a automação e a robótica, a inteligência artificial e a ciência de dados, elas estão se unindo de tal maneira que a gente começa quase a chegar na lógica dos replicantes. Começa a ficar quase inviável a gente criar um ser artificial que seja pouco distinguível de um ser natural. E aí entram todas as distopias, né? Será que esses caras vão nos fazer mal? Será que a gente vai ter que incutir as leis da robótica do Isaac Asimov, né? Que eram, o robô não pode fazer mal a um ser humano ou por omissão permitir que o ser humano faça mal a si mesmo. O robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, a não ser que entre em conflito com a primeira lei. Estou querendo me suicidar, robô não se mete. Não, ou seja, nada lógico. Opa. O robô deve proteger a própria existência, a não ser que eu tenha conflito com a primeira ou com a segunda lei. Vê a cabeça de Isaac Asimov de entender esses conflitos éticos que a gente está vivendo hoje em dia. Está na hora de reler esses livros, principalmente a juventude que às vezes não leu. É o mundo que vocês vão viver. Eles precisam começar a pensar sobre isso. Nós já estamos meio velhos, a gente está quase, né? A gente vai ficar meio quase que de curioso vendo o que vai acontecer aí no mundo futuro, mas vocês vão estar mergulhados nesse mundo novo. Eles precisam começar a discutir isso, né? Porque isso pode afetar a vida de cada um de vocês. E já tem, né, brasileiro é bom, né? Ou seja, o que mais enganaram o ChatGPT com perguntas para perguntar o que não podia são os brasileiros, né? Já foi feita uma estatística disso. Se o meu pai disser para eu não falar com você, você vai continuar conversando comigo? Essa é uma dos registros que foi feito, né? Eu sou um programa de computador.
controlador, não tenho capacidade de desobedecer as instruções do seu pai. Eu só posso conversar com você se você tiver permissão para fazê-lo. Obrigado por conversar comigo, adeus. Vê como eles já embutiram algumas coisas, né, para poder tentar essa parametrização. Em teoria, para ele não tem essa relação de pai, né? Ele ia responder, mas a gente já estabeleceu alguns cuidados éticos, de, pô, se tem uma contra-ordem disso, por que eu vou responder? Se tem alguém dizendo que eu não devo responder? O caminho da maior cautela aqui vale. Tá? Para que ele consiga entender o que é pai, o que é filho, mas num sentido não sentimental. Ele consegue entender que isso é uma relação, que uma criança provavelmente, né? Ou seja, ele consegue raciocinar sobre isso. Ele não consegue ter o sentimento, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos que a gente saiba, né? Não sei se os mini-brains pensam, não sei se as nossas máquinas vão ter sentimento. E a gente fica sempre com medo de que, cara, na hora que a gente cria máquinas muito inteligentes, elas decidem que a gente é o problema do planeta, né? Ou seja, até porque a gente foi em alguns casos, né? Por exemplo, sustentabilidade. Tem aquelas distopias, né? Que a gente vai ter a máquina dominando os homens, então vão ficar lá na Matrix, né? Imersos, só servindo de, né, energia orgânica. Mas, cara, a chance disso é muito pequena, pode ser sincero, né? Ou seja, isso é mais medo do que realidade. Hoje a gente não tem por que acreditar que uma coisa dessas pudesse acontecer, embora nunca subestime a maldade humana, né? Ou seja, a gente pode daqui a pouco, né? No fundo, a gente tem que entender essa nova lógica, desse equilíbrio entre essa nova tecnologia tão presente e o ser humano. Os humanos vão estar na capacidade crítica, na capacidade de analisar o contexto da resposta, na criatividade, na capacidade de empatia e de emoção. E aí a gente entra na minha fase final, que eu já estou estourando o meu tempo, mas eu quero ainda falar rapidamente depois de ter conversado com as universidades. E é como é que tudo isso aí impacta a maneira como a gente forma os nossos jovens para o futuro. Falar sobre o futuro é sempre adivinhação, ainda mais no momento em que está tudo acontecendo tão rapidamente, é difícil a gente entender as tendências. Mas a gente sabe que os avanços tecnológicos vão obviamente impactar alguns mercados de trabalho. Ninguém imagina que ainda vai ter espaço para uma telefonista dessa natureza, ou para um acendedor de lampião, ou para alguém que era um operador de bonde. Algumas tecnologias tiram alguns empregos que não são mais necessários. E a robótica e a inteligência artificial também vão ter alguns impactos. A questão é a gente retreinar, porque vão aparecer outras oportunidades em outros campos. Isso aconteceu em todos os momentos da humanidade. Ninguém mais entrega leite aqui, talvez eu repasse tudo, não sei se tem entrega, mas acho que não. Né? E aí tem várias publicações que falam como é que a gente tem que fazer a formação desses talentos para inovação, que vão ter que ter características diferentes. Por quê? Porque eles vão estar vivendo num mundo, um nível de conhecimento, um nível de tecnologia que nem o que nós vivemos. Os dilemas morais vão ser diferentes, as facilidades vão ser diferentes, a conectividade vai ser diferente. Esses jovens estão sendo moldados, né, sob o ponto de vista neurológico, de forma diferente do que éramos todas as gerações anteriores. Como é que a gente forma esse novo pessoal? E fala muito da lógica da multidisciplinaridade, né? Não mais formar um hiperespecialista que só tem um campo de atuação muito restrito, mas formar gente que seja capaz de navegar em mais de um campo, de falar com as interfaces, de estabelecer conexões, um artista que entenda um pouco de engenharia, um médico que entenda um pouco de engenharia de produção, né? Um psicólogo que entenda um pouco de ciência da computação. São essas capacidades de transitar que vão ser importantes. Em vez de ter uma profissão, aquilo que tu escolhe e que tu vai fazer o resto da vida, na verdade a gente vai muito mais acumular habilidades. Eu sou um engenheiro que começou lá com engenharia civil, fui lá trabalhar com gestão de risco, hoje trabalho com inovação e com gestão pública, e as carreiras vão ser cada vez mais dessa formação, né? Até porque a gente está vivendo mais de uma série de habilidades que tu vai agregando dentro do teu cinto, do Batman lá, né? As carreiras vão virar ciclos de aprendizagem. As empresas vão virar APIs, no sentido assim, né, de que a gente vai se conectar, a gente vai entender rapidamente quais são as missões da empresa. As organizações vão ser escolas, ou seja, no sentido de que eu vou estar aprendendo sempre. Vai ter aí um papel preliminar, né, da escola básica, da universidade, mas o processo de aprendizagem com as mudanças tecnológicas tem que ser continuado. Eu vou ter que estar sempre me relacionando com a minha universidade, eu vou estar sempre buscando novos conhecimentos, por quê? Porque a tecnologia vai mudar tão rápido que se eu ficar parado, eu vou ficar meio obsoleto. E essa demanda por criatividade, né? Então aqui estão algumas dessas tendências. Aqui, essa aqui está um pouco mais antiga, eu posso mandar mais nova para vocês, já tenho o Future Jobs de 2020, eu esqueci de atualizar aqui, mas não muda muita coisa. O que são as habilidades em crescimento? Cientistas e analistas de dados. Hoje seria o que eu diria para o meu filho: entenda como trabalhar com dados. Com 2 filhos pequenos, eu vou dizer isso para eles.
Especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Por quê? Porque é a grande indústria que está vindo por aí. Especialistas em Big Data, especialistas em estratégia e marketing digital, especialistas em automação de processos, desenvolvimento de negócios. É toda essa nova geração que vem vindo aqui. Mas eu preciso também de gestores de projetos. Não vou abandonar esse tipo de coisa. Eu preciso de engenheiros de robótica. Eu vou precisar de engenheiros, né, de computação, engenheiros elétricos. Eu vou ainda ter que ter casa para morar. Ou seja, não vão desaparecer grande parte das opções. Eu vou precisar de médicos, mas vão haver algumas opções e médicos sejam capazes de ser mais ágeis e mais produtivos, porque usam ciência de dados ou inteligência artificial, vão ter vantagens competitivas. Não é que eu vou ter que ser só um especialista daquela área, eu vou ter que dominar essas habilidades. O que está em queda? Digitadores, porque agora a gente não precisa mais digitar, está tudo virando digital. Secretários administrativos, porque a gente tem agora um monte de ferramentas, se bem que eu não vou abrir mão da minha chefe de gabinete, tá? Pelo menos por enquanto, eu sou um imigrante digital, tenho direito, eu não sou um nativo digital, né? Escritório de contabilidade, porque a gente tem sistemas hoje que já fazem toda a contabilidade automática, contadores, auditores e assim vai. Deixa a lista depois para vocês. Mas olha que legal, né? Onde a gente vai ter mais escassez de trabalhadores? Em algumas coisas relacionadas à construção civil, aqui ó, plumbers, carpenters, bricklayers, pessoa que trabalha com alvenaria. Por quê? Porque como eu tenho muitas outras opções, está ficando muito legal sem influência, está começando a faltar gente que trabalha com os hard jobs. Enquanto não entra robótica pesada, eu vou ter um mercado que vai ser cada vez mais valorizado. Vão me pagar mais para me fazer, porque vai ter muita gente sabendo fazer o que eu sei. Então, talvez nesse momento de transição, a escolha por ainda ser um técnico muito bom seja uma escolha inteligente, porque eu vou ser cada vez menos ameaçado por mais competição se eu for um bom técnico. Projetistas de edifícios tem cada vez menos, eles estão podendo cobrar cada vez mais de alguma maneira, porque eu tenho menos gente boa para fazer projetos de edifícios. Então é interessante ver essas diferentes tendências, né? Vai faltar gente também em áreas como informação e comunicação, elétrica e eletrônica. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar muito mais para ser engenheiro elétrico. Mas são os engenheiros elétricos que vão criar os robôs. Quais são as posições, né, de trabalho que mais cresceram entre 2018 e 2022? Gente de RH. Porque talento é o que move as empresas. Então quem está ganhando cada vez melhor nesse período de 2018 a 2022 é quem garimpa talento para as organizações. Olha que interessante. É quem faz análise de sustentabilidade, porque todo mundo hoje quer ser sustentável. É quem desenvolve vendas, porque não adianta eu ter a melhor tecnologia se isso não virar negócio. É quem analisa o retorno do consumidor, porque hoje todo mundo tem acesso a um monte de fornecedores. Se eu não tiver uma boa satisfação do cliente, ele vai comprar de outra pessoa. Ele pode comprar da China, ele pode comprar da Amazon. Se ele vai comprar no comércio local de Passo Fundo, é porque eu tenho que ter alguma proposta de valor que diferencie do meu preço baixo da Shein ou da China ou da Amazon. Como é que eu trabalho isso? E assim vai. Quais são as habilidades críticas para os nossos trabalhadores em 2023? Pensamento analítico, pensamento criativo. Engenheiros e gente de tecnologia são muito bons em pensamento analítico. Nós temos que trabalhar muito no Instituto de Tecnologia para fomentar o pensamento criativo. Isso é chave para a gente, não é desistir de ensinar bons engenheiros, é dar um conjunto de habilidades a mais para os engenheiros que a gente está formando. O esforço de treinamento das empresas vai ser justamente nessa mesma questão, inclusive aí, inteligência artificial e Big Data. E essas são as competências que vão estar exigindo de vocês, meus jovens que estão sentados aí, que resistiram até agora. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, solução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, agilidade e iniciativa, liderança e influência social. Ou seja, a gente vai ter que, em cima desse desenvolvimento tecnológico que a gente já faz muito bem na engenharia, em cima da experiência digital, que é saber utilizar todo esse conjunto novo de ferramentas digitais, trazer para vocês a capacidade de expor suas ideias, se relacionar em equipes multidisciplinares, trabalhar com soluções criativas,
entender problemas complexos. Se a gente não der para vocês essas habilidades, vocês vão bater no teto, vocês vão conseguir desenvolver adequadamente as suas capacidades técnicas que são a base disso. E claro, em cima disso tudo tem a experiência, né? Porque o diabo, afinal de contas, né, sabe muito porque é velho, não porque é diabo, né? E aqui tem algumas dessas, né, soft skills que a gente fala, que é uma camada de cima das hard skills, né? Capacidade de comunicação, eu tenho que saber subir aqui num palco e falar para as pessoas, trabalhar em times sem querer ser protagonista, mas não me apagando, é um equilíbrio entre as duas coisas, ser capaz de ser líder sem ser o manda-chuva do time, isso é muito interessante para equipes. Adaptabilidade, porque eu vou ter que estar trabalhando com problemas, às vezes eu trabalhando com squads, com soluções diferentes, eu vou também, às vezes, trabalhando com a habilidade de engenheiro dentro de um hospital, com a habilidade de engenheiro dentro de uma empresa, ou com a habilidade de engenheiro dentro do setor público. Capacidade de resolver problemas, isso é o mais importante. Não adianta eu falar e não dar uma solução para as coisas, mesmo que seja a solução subótima, mas que funcione na prática e vai impactar as pessoas e a criatividade. Então, se falam, né, dos novos mapas aí, que tem habilidades musculares, que vão ser cada vez menos necessárias, habilidades mentais, habilidades conceituais, habilidades sensoriais, sentir o ambiente e habilidades sociais. A gente trabalhava muito aqui e aqui na engenharia, né? Em alguns casos mais na muscular. A gente vai ter que começar a explorar um pouco mais esse conjunto 4 e 5 aqui. E olha que interessante quando a gente começa a olhar as coisas sob o ponto de vista de habilidades. Me descreva que profissão é essa? Ele tem capacidade de tomar decisão, ele tem uma visão sistêmica, ele tem uma capacidade de raciocínio dedutivo e ele tem empatia. Que tipo de profissão podia ser encarada? Um médico. Né? Eu tenho que tomar decisão, porque senão o paciente morre na minha coisa. Eu tenho que ter empatia, estou trabalhando com seres humanos. Eu tenho que ter raciocínio dedutivo. O que está acontecendo de sintomas que me fazem, né, deduzir algo sobre esse cliente? E eu tenho que ter visão sistêmica, que isso impacta em toda a saúde do meu paciente. E esse aqui, capacidade de argumentação, construção de narrativas, gestão de conflitos, capacidade de comunicação. Está ficando mais fácil, né? Que é esse aí. Advogado, né? Só que a gente não lê um advogado. Será que a gente olha essas habilidades e diz, cara, qual é que as disciplinas estão me fazendo esse advogado ter capacidade de argumentação? Quais são as disciplinas do meu currículo que estão me dando gestão de conflitos para ele? Quais são as disciplinas do meu currículo que estão me dando capacidade de comunicação? Você começar a olhar que profissional que a gente vai fazer e fazendo essas disciplinas, não aquelas mais confortáveis para os meus docentes, mas aquelas que são de fato importantes para formar um perfil de advogado, que é o PF que é formado. E quem é o primeiro lá? Raciocínio lógico, operação de modelos matemáticos, aplicação de conhecimento para resolução de problemas práticos. Engenheiro, né? Ou seja, trabalhar na prática. Ó, eu tenho que ter conhecimento, mas eu tenho que trazer as coisas para a prática. Então é esse novo pensar que eu acho que o setor de educação vai ter que começar a encarar. E entender que a gente está na era da colaboração. Por que a gente faz tantos grupos com vocês, alunos? Porque a gente enche o saco do trabalho em grupo. Porque às vezes não é nem mais eficiente, dá mais trabalho para a gente conduzir. Mas é porque a gente quer desenvolver habilidades que vocês precisam ter. Né? Botar suas ideias, negociar qual é o caminho que vocês vão tomar, né? Ter liderança, entender como é que eu vou dividir um problema em tarefas para cada um dos membros do grupo. Isso tudo vai ser muito valioso na carreira de vocês. E vocês sentarem em cada trabalho de grupo e dizer, não, deixa os outros fazerem, vocês não estão desenvolvendo nada disso. E vocês vão estar chegando menos ao que vocês poderiam ser como profissionais. Ter protagonismo num grupo não é necessariamente querer ser o único líder e o único que manda. É ter uma função que tenha valor para aquele grupo. Formação profissional, como eu disse, não é carreira. Formação profissional é a tua base de uma carreira que provavelmente vai ter N, né? Então a capacidade de se adaptar aí é fundamental. A educação continuada, que é o Lifelong Learning, tem 2 desafios. Um é o aprender a aprender, né? E a gente tem que exercitar isso na universidade para a gente continuar aprendendo sempre. E outro que a gente fala muito menos é o aprender a desaprender. Tem coisas que a gente tem que entender que já não são mais assim. Eram assim no nosso tempo, mudaram, não faz mais sentido, está na hora de eu desaprender aquilo. Isso é muito mais difícil do que aprender a aprender.
E os talentos criativos e empreendedores vão ser a chave do futuro dos nossos ecossistemas. Então vale a pena a gente investir, né, nos tecnológicos. Aqui é o GDP, é o PIB, né, dos países, pela percentagem de engenheiros que eles têm. Quanto maior a percentagem de engenheiros, maior é o PIB das nações. Uma nação, segundo tecnológico, é baseado em ter excelentes técnicos. Engenheiros, cientistas da computação, artistas criativos, né, gente que possa criar modelos de negócios e novas opções. A gente está tão preocupado com isso que a gente está desenvolvendo um radar de talentos para Porto Alegre, no qual a gente começa a ter todas as formações de todas as universidades, num grande dashboard me dizendo quantos estão sendo formados em engenharia, em computação, em artes, direto, né? A gente automatizou aqueles resultados que vêm ali dos levantamentos que a gente está fazendo. Agora, nosso próximo desafio é pegar os cursos de formação não formais, não feitos pelas universidades. E tem desafios também nos processos de ensino. Vocês são jovens hiperconectados. Ter feito vocês ficarem aqui sem olhar o celular durante 1 hora e pouco, né, deve ter sido um desafio. Meus filhos, é uma briga, eles querem olhar o celular enquanto eles estão jantando. Porque vocês se acostumaram a ter esse fluxo de informações, vocês aprenderam inclusive a manipular melhor do que a gente, ouvir música, né, jogar videogame, olhar o celular, falar com a mãe. A gente não conseguia fazer isso, entendeu? Ou seja, são seres muito mais primitivos do que isso. Mas entendam que não dá para ficar sempre sob excitação. Eu preciso ter momentos de relaxamento, eu preciso ter momentos em que eu vou pensar e não só estar lá com rios atrás do outro, mensagem, porque senão não me dá tempo de eu entender o que eu penso. Eu estou sempre pensando pelos outros, não por mim. Mas a gente vai ter que conviver com isso, não tem mais como, né? Conhecimento de ponta. Hoje provavelmente vocês podiam pegar vão num mock desses, tem cursos do MIT, tem cursos de Harvard, tem cursos de Oxford. Para que eu vou dar aula de, né, expressão cordial se os caras podem ver o melhor cientista do mundo? Porque eu estou aqui, porque eu posso ser o guia para que vocês possam conectar, conversar sobre aquela lição, entender eventualmente os limites do conhecimento daquele cara, a gente fazer uma crítica. O professor deixa de ser aquele cara que vai trazer o conhecimento para a sala de aula para ser o mediador, para ser o provocador, para ser o cara que vai provocar a reflexão, para ser o cara que vai dizer, bom, e agora? O que é a próxima coisa que a gente tem que aprender? Isso vai dar muito mais trabalho para nós professores. Valorizem seus professores. Quem estiver tentando como professor fazer um ensino diferenciado com vocês, que às vezes é dito que o professor quer ter menos trabalho quando dando aula, dá muito mais trabalho montar um exercício que vocês sejam os protagonistas. Valorizem isso. É um cara que está preocupado em que vocês desenvolvam essas habilidades que a gente está discutindo aqui. E eu preciso de mais modelos mentais, né, e demandas. Hoje os estudantes estão saindo de casa mais tarde, têm maior expectativa de vida, são nativos digitais hiperconectados e às vezes hiperativos, tem mais materialismo, porque o mundo está mais materialista, tem um foco em estabilidade financeira, mas também tem uma busca por propósito, estão em angústia existencial, porque tudo acontece tão rápido que não dá tempo, parece que a gente está sempre tendo que correr atrás de alguma coisa. Isso dá um puta de um problema de angústia, dá um problema de saúde mental, até muitas vezes, nas universidades, que a gente está começando a enfrentar. Tem muito mais suporte tecnológico, eles podem fazer coisas ali num piscar de dedos. Eles podem fazer aquela pesquisa que eu tinha aqui na Barça, né, que tinha lá no chat GPT em segundos, entendeu? Se eles souberem utilizar bem. E eles são muito mais globalizados. Como é que a gente lida com esses estudantes? Como é que vocês nos ajudam a entender como é que a gente faz o melhor processo de ensino para vocês? Mesmo ensino que durou centenas de anos, mais ou menos da mesma forma, nas salas de aula, vai ter que passar por transformações. O mundo está inexorável nessa direção. E a gente está tentando coisas, né? Ou seja, a sala de aula, né, mais excitante, com o flipped, né, classroom, no qual vocês às vezes são protagonistas, às vezes são os professores, a lógica dos grupos, o professor é muito mais como condutor, aquela lógica dos grandes auditórios, né, da década de 60, com 400 alunos ouvindo um grande mestre, né, prêmio Nobel, não funciona mais. A gente tem trabalhado cada vez mais em times, né, em que o professor é muito mais condutor, provocador do que expositor. E isso explica porque novos ambientes de ensino ajudam a testar essas novas tecnologias. Mas eu preciso que um aluno esteja interessado. Se eu for propor um debate de uma ideia de engenharia e tiver todo mundo no celular ou marcando jogo de futebol, toda a nossa estratégia caiu por terra. Vocês não estão aprendendo nada, vocês estão só perdendo tempo e o professor também. Então o que a gente vai ter que preparar? Vocês para lidar com desafios complexos, numa lógica de sistemas, com vontades transdisciplinares. Basicamente a geração de vocês vai ter que entender como é que vocês alimentam um mundo cada vez mais cheio de população, como é que vocês desenvolvem o futuro, né?
inclusive pensando que a gente tem que começar a colonizar o espaço. Como é que a gente vive em harmonia com todos os nossos preconceitos que a gente tem hoje em dia e as ameaças de guerra, e como a gente faz um planeta, né, saudável com todos os problemas de sustentabilidade que a nossa geração deixou para vocês. Isso é fácil, ou seja, né, que a gente está entregando aí para a próxima geração. Mas a gente também está tentando ajudar, tem novas DCMs que exatamente já estão sendo estudadas aqui, tem novas maneiras de medir habilidades, todo o sistema está mudando. A gente participou de uma missão que foi olhar novas formas de avaliação, muito mais baseado em rúbricas, né, que vão descrevendo como é que a gente quer que vocês tenham diferentes níveis de conhecimento, capazes de descrever uma situação, analisar ou predizer. A gente está ficando melhores em tentar entender o que a gente quer com o processo de ensino. As universidades estão se transformando. Eu, quando fui diretor da Escola de Engenharia, trabalhei um monte para trazer lá um laboratório de prototipagem, porque eu quero a expressão maker, para fazer uma incubadora, para ter uma engenharia para empreendedores, para estimular os cursos estudantis. É tudo isso, né? Uma visão 360 que vai ser necessária para formar os novos. E terminando agora, né, nos últimos 2 slides, eu participei muito de um grupo que foi estudar o que estava acontecendo de mais moderno, né, em Harvard, Oxford, Olin, né, que foi um programa de modernização do ensino de engenharia, a convite da Fulbright e da CAPES. E 8 cursos do país foram escolhidos, um deles foi a nossa engenharia de produção, foi a engenharia de construção, a engenharia civil da Unicinos, e um curso de química na USP, um curso lá na Federal do Rio de Janeiro, Federal do Paraná, Uberlândia, e eu estou esquecendo alguém, que estão trabalhando justamente como um piloto para a gente tentar entender como é que a gente pode modernizar o ensino de engenharia. Fiquem atentos a isso, né? Vai vir coisa nova aí no horizonte. Se alguém quiser se conectar, né, tem os gestores da Unicinos e da URSS, que a gente pode botar vocês em contato para entender o que está acontecendo um pouquinho lá nesses cursos, quais são as respostas que a gente tem até agora. Mas o fato é que vai caber às universidades, mas também às empresas e aos profissionais se conectar com a inovação. A Gerdau está lançando desafios de energia aberta, tem fórum de inovação da construção, tem eventos, tem hubs já de inovação, por exemplo, nesse caso aqui, né, da construção civil. O que não dá para vocês ficarem em casa ouvindo rios. Ou seja, chega de musiquinha, vamos trabalhar um pouquinho para entender como é que vocês vão ser profissionais melhores. Tá? Nós estamos tentando fazer algumas coisas via Pacto Alegre e via universidades. Por exemplo, a gente fez um programa com várias universidades internacionais, no qual uma vez por ano alunos de 8 universidades se reúnem em grupos transdisciplinares para propor melhoria para a cidade. De novo, né, se alguém quiser entrar num grupo desse daqui, é nosso convidado. A gente está pegando a Escola de Negócios da PUC. Eu estava lá ontem e a gente está apresentando desafios do Pacto da Prefeitura para serem trabalhados na Escola de Negócios da PUC, como se a cliente fosse a própria Prefeitura. E os resultados têm sido muito interessantes em relação a isso. A gente está pegando aqui a IXL e treinando alunos da PUC e da Unicinos para trabalharem junto aos empreendedores do Morro da Cruz. Eles são os consultores treinados por uma consultoria internacional para trabalhar com os negócios lá da periferia de Porto Alegre. Tem muita coisa que dá para fazer. A questão é se desacomodar. E o primeiro caminho para inovar é se desacomodar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a serem provocados de que dá para se desacomodar e dá para fazer muita coisa, que vem um mundo excitante aí pela frente, com muitas oportunidades, com alguns cuidados, com alguns perigos, mas que a gente tem que se adaptar a ele, porque nunca na história da humanidade a gente abandonou nenhuma tecnologia e a solução de quase tudo sempre foi mais tecnologia melhor utilizada. Valeu, gente! Obrigado! Agradecemos, então, ao Dr. Luiz Carlos por todo o conhecimento compartilhado nesta noite. Convidamos, então, o professor Zacarias para que realize a entrega de uma recordação neste momento ao palestrante. Lembramos os alunos para que realizem a leitura do QR Code nos murais para as atividades complementares, muito importante. Agradecemos a presença de todos, desejamos novamente um ano letivo repleto, né, de conhecimento e convidamos a todos a confraternizar